NFL, etc. 154. Terça-feira, 10 de outubro de 2023. Eu sou o Ticas e a semana 5 da NFL não teve Taylor Swift, mas em compensação teve um bando de jogo bom, alguns jogos mais ou menos, outros ruins. E o mais importante de tudo, teve o primeiro NFL, etc. Bowl do ano. Isso mesmo, um confronto entre times de integrantes deste singelo podcast, com direito a assistirem junto, a tailgate, a reuniãozinha para assistir fotinha nas redes sociais. Se você ainda não segue, siga lá no Instagram, no Twitter, você assiste, você vê esse tipo de publicação também. Então é sinal de quê? É sinal de que a mudança foi concluída com sucesso e que o homem está de volta. Fala, Magal! Tudo já devidamente desencaixotado, já devidamente instalado, animado com o favoritismo do seu Giants para pick 1 do próximo draft, favoritíssimo nesse momento, ou não tá? Como é que tá aí essa moral do torcedor depois dessas últimas 2 semanas que não tivemos os seus comentários por aqui? Fala, meus amigos da NFL, etc. Eu sou realmente o poder moderador desse podcast. É só eu sair que vira bagunça, ficam falando mal do meu time, contando fake news, fazendo impropérios aqui, mas agora a ordem está restaurada. Voltei, estou mudado, ainda continuo trocando farpas com o pessoal da instalação da internet, mas vamos que a vida é assim mesmo. Isso aí faz parte, isso aí ninguém escapa, não tem jeito. Já quem tá rindo à toa, aí ó, desde que a gente começou a abertura, ele tá aí, ó, sorrisão no rosto, olha que coisa bonita. Você também que só ouve, faz favor, segue lá no YouTube, ativa o sininho, a notificação, deixa o like, e você vai ver esse sorriso maravilhoso aqui desde cedo. O homem que, além de ter ganho o NFL etc. Bowl, o time dele ganhou, venceu o NFL etc. Bowl, também voltou a liderar a divisão com a derrota do adversário direto nessa disputa aí. Então, é só alegria, né, Wally? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. A alegria só será completa mesmo quando a gente decretar o falecimento do senhor Josh Allen e do Buffalo Bills. Vai ser na última semana da temporada regular, mas até lá, acho que esse bonde já pode ter zarpado pros meus queridos, do jeito que tá indo. E foi só a Taylor Swift não aparecer na rodada que o meu Miami voltou a brilhar. Acho que tá criando uma rivalidade aí entre Swifters e Miami. Em breve, muito em breve, teremos Chiefs e Dolphins na Alemanha. Será que ela vai? Onde será que vai estar a turnê internacional dela? Exatamente, vamos depender da turnê mundial da Taylor Swift, que zarpa em algumas semanas, né? Ela não estará mais nos Estados Unidos, e aí a gente vai ver o quanto ela teve de influência na lesão do seu namorado, namorido, sei lá. Consorte, conge. Conge. Beleza. Então vamos, que tem bastante jogo pra gente falar. O NFL etc. Bowl vai abrir o nosso roletão da rodada e, obviamente, depois tem treta na TL e TD ou Fumble. NFL etc. Antes da gente começar com o confronto Dolphins e Giants, é claro que a gente tem que dar aquele alô, apesar de que o pessoal tá meio mal educado aqui hoje, mas eu vou dar o alô porque, né, os nossos patrocinadores merecem esse respeito. O Washington Ferreira chegou no chat dizendo que hoje é dia de esculachar o Ravens e seus 14 pontos sem resposta no último período. Confere? Não confere. Eu mandei lá no grupo do NFL etc. diretoria, o grupo dos nossos apoiadores, do qual o nosso glorioso Washington também faz parte. Temos uma meta de likes que, se não batermos, não vamos falar de Ravens. A gente vai pular esse jogo hoje. O Carlos Ferreira já chegou atirando pro outro lado. Ele, torcedor do Arizona Cardinals, disse que os Patriots estão pagando o pacto. Que delícia, muito bem. Concordamos. O Escolástico, como sempre, marcando a sua presença. E falando em Patriots, ó, o Bruno Real, ó. Falou que foi só ver esse uniforme do Magal, para você que não tá assistindo. Magal está completamente uniformizado de New York Giants, apesar da desgraça que tá esse time. E o Bruno Real fala que não sei por quê, que ele tá todo uniformizado, vê até um sorriso no rosto do Bruno. Ele acha que é porque sempre que ele vê esse uniforme na tela, ele dá muita risada. Realmente o time tá engraçadinho. E o Caio Vinícius na área também, falando que o meu Saints já fez o tio Bill procurar casa no Caribe para se aposentar. Boa noite. De fato, a aposentadoria é cada vez mais próxima, mas calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos começar falando daquele confronto que dividiu a família Matos na nova localização, no novo CEP de Luiz Vitorino, nosso Magal.
como que foi essa experiência. Lógico que deu a lógica com os Dolphins amassando o New York Giants, mas como foi assistir lado a lado esse primeiro NFL, etc., bowl do ano? Ô, Ticas, eu até pedi desculpa aqui pro Magal publicamente, porque a gente estragou o primeiro domingo de NFL da Casa Nova, que ele pôde prestar atenção, porque do outro domingo tá desencaixotando as coisas, teve a tempestade aqui de fora, o negócio ficou meio maluco. Mas dessa vez fomos lá fazer um almoço em família, o primeiro almoço de domingo e tal, mas o Miami realmente estragou esse momento. Ainda bem que não deu um tiro na cara para estragar o velório, porque o velório até foi bonito. O Giants conseguiu fazer um jogo equilibrado aí. Magal pôde vibrar aqui do meu lado com várias jogadas da defesa e tal, mas o ataque do Giants não roda nada. A OL é uma peneira e, inclusive, causou uma das lesões aí do jogo, que o Daniel Jones saiu com o pescoço meio né, lá, por causa de uma sacudida que ele levou de um frontline, né, um front four, um front seven do Miami, que não está nem pressionando o quarterback tanto assim, tá? É uma das coisas que eu reparei nos últimos jogos e é uma tradição do Vic Fangio que não manda tanta pressão assim, porque ele prefere um quarterback no pocket, podendo cometer os erros que ele comete habitualmente no pocket, do que aqueles quarterbacks que escapam do estilo Mahomes, estilo Josh Allen, que acabam causando dano e estrago fora dele. Então o Fangio gerencia um pouco mais essa pressão que manda. Não é meu estilo de defesa, o Magal é o cara que fazia a gente pressionar o quarterback o tempo inteiro na linha do Imperadores. Eu prefiro que a gente faça isso quase toda a jogada, do que ficar nesse controle, e Miami quase se complica por causa disso. Agora, o jogo foi decidido na virada do primeiro para o segundo tempo, né? O Miami acaba o primeiro tempo só conseguindo pontuar no field goal, e aí, quando chega no início do segundo tempo, menos de 30 segundos, TD do Tyreek Hill saindo para lá, e aí a vaca já tinha deitado há muito tempo. O Giants não conseguiu se recuperar. Agora, é uma pena, né? A gente acaba que perde por algumas semanas o Devon Achane, que vem lidando com a lesão de joelho. Eu acho que, dependendo do que for, é fim de temporada para ele. Parecido com o nosso Magal, né, Magal? De joelho você entende. Eu tô a Chain, que é o fim da temporada para ele. Bom, agora vamos ser honestos aqui. Foi alguma coisa muito diferente do esperado? Não foi. Sinceramente, como bem disse o Wallace, eu acho que não deu tiro na cara para não estragar o velório, porque poderia ter metido 40-0, 50-0, poderia, tranquilamente. Agora, só aproveitando para responder aqui o nosso ouvinte Bruno Real. Bruno Real, você se lembra da propaganda do conhaque Domecq? Eu sou você amanhã? Eu sou você amanhã. Porque agora que acabou a sua fase boa com o Tom Brady, você vai vir aqui, ó, pro meu ladinho aqui, ó, de ficar ano após ano tentando achar quarterback, tentando arrumar time. Aí você vai fazer o quê? Vai deixar sua jersey no armário? Aqui, meu filho, é torcedor raiz, aqui não tem conversinha não, é Giants tomando 40-0, tomando 50-0, não interessa. Essa jersey do Eli Manning aqui, ó, ela tá até com os números rasgando aqui embaixo, já tudo craquelado de tanto que eu uso, e sempre vou usar. E para finalizar, o que eu gostaria de ver no Giants? Eu gostaria que o Daboll mexa na OL, porque assim, do jeito que tá, bota o reserva, que pelo menos o reserva ganha rodagem, quem sabe no médio prazo ele serve para alguma coisa. E pelo amor de Deus, deixa o Daniel Jones no banco, deixa ele recuperar, pelo menos, porque se esse homem encerra a temporada, eu vou ter que ficar na mão do nosso Tyrod Taylor. Aí, meu amigo, aí eu vou ter que, acho que eu vou demorar até fevereiro para terminar de abrir todas as cartas da mudança aqui. Essa é uma parada que a gente tem que pensar, de pelo menos ver alguns jogos, transmitir ao vivo as reações dos integrantes desse grupo aqui. Porque quando falaram que o Tyrod Taylor ia pro jogo lá contra o Miami, a cara do Magal foi impagável. Eu olhei para ele assim, Tyrod Taylor, então tá bom. Só para não deixar passar, o comentário aqui do Anderson sobre o Evan Neal. O Evan Neal, eu vou ter que deixar esse comentário pro Play Call Podcast, naquela sessão de vagabundos. Não. Então fica lá na sessão de vagabundos. Não, você vai ter tempo de dissertar. Eu sei que você tá abafado com a mudança aí. Talvez você não tenha feito aquela passada na pauta com mais acuidade ali até o final, mas vai ter a oportunidade de você descascar o Evan Neal à vontade.
Não, eu não quero. Mais tarde. Isso Mais que eu tô tarde. tentando evitar. Eu tô tentando evitar. Segura a emoção. Deixa pro Treta na TL. Só para registrar que o Marcelo Faria também chegou no chat, ouvindo diretamente no banho e talvez molhando o celular digitando essa mensagem. Ai, não. Mas o risco vai. É desnecessário. O Bruno pede, por favor, para ele não mandar uma selfie. Verdade. A imagem mental já é destruidora, já não precisa mandar Terrível, selfie. terrível. E o Bruno pede desculpa ao Magal, porque realmente os Cowboys são só enganação, é muito hype por ser o America's Team. Então já vamos continuar girando esse roletão, vamos falar dos Cowboys. Mas antes, só uma observação em relação à lesão do A-Chain, Devon A-Chain. Jogou o jogo até o final, mesmo com vantagem no placar. Não teve nenhum registro de pancada durante o jogo, não teve nenhuma avaliação de sideline que foi perceptível durante a partida. Deu entrevista normalmente depois do jogo, quando o jogador sai direto para avaliar ou tratar alguma lesão, ele não fica disponível para dar entrevista. Deu entrevista por telefone depois do jogo, e aí no dia seguinte, na segunda-feira, veio esse registro de lesão, veio um exame, e agora, no mínimo, uns 2, 3 jogos aí, talvez até mais fora por conta do joelho. Então, muito estranha a forma como foi noticiada e como foi diagnosticada essa lesão, causa muita estranheza mesmo o Devon A-Chain. Foi o McDaniel que deu essa declaração na entrevista dele, né, que geralmente dá nas segundas-feiras após os jogos, né, terça quando o time joga segunda, e ele entrou como duvidoso, né, doubtful nas listas. Então pode vir a qualquer momento uma declaração de Miami que ele está na injury reserve, né, na reserva dos machucados, na lanterna dos afogados, e pode ficar aí umas 3, 4 semanas de fora. Mas essa declaração pode vir a qualquer momento essa semana antes do jogo que tem no fim de semana. Então a gente bota um pezinho atrás, e a declaração oficial do McDaniel sobre isso é que ele vem lidando com uma lesão no joelho. Então não é que está em tratamento ou que foi alguma coisa mais grave, agravada no jogo. Agora vamos torcer, né? Porque o moleque fez uma ótima história. Começando sem jogar, no segundo jogo já estourou de jarda, já entrou ali no ataque como se sempre tivesse jogado ali, na base da velocidade e daquelas opções do McDaniel. E agora essa notícia de lesão, infelizmente, deu essa brochada na galera. Mas vamos torcer para voltar logo. Mas, o Jeff Wilson Jr., que era nosso segundo running back atrás do Raheem Mostert, já pode estar disponível, e essa saída do A-Chain pode acelerar a volta dele. Ele que é um dos caras que tem o tiro de 40 jardas em 4 pontos ou alguma coisa. Já tem histórico de lesão também. O problema do Miami é esse. Tem 300 running backs, a maioria já estourou ligamento, já estourou tornozelo, então tem que juntar uns 4 ali para dar um. Bom, vamos lá. Era para ser um jogão, foi muito noticiado, conforme o Bruno Real falou aí, né? A galera não considerava os Cowboys uma fraude, achavam que iam bater de frente com o 49ers. Foi um passeio, não teve graça, não teve emoção. 49ers 42-10, Dallas Cowboys. Os Niners continuam favoritaços cada vez mais, e os Cowboys sempre com essa pecha de baterem nos times fracos, e quando chega no time bom, eles não conseguem arrumar nada, né, Magal? Você ouviu primeiro no NFL Etc. Netflix. É uma instituição falida, gente. Não tem o que comentar. Ali tem que ser um rebuild total, a começar pelo Jerry Jones. Vou dar a dica aqui, vou fazer a previsão estilo mãe de nada. O Cowboys só começa a mudar quando o Jerry Jones desencarnar. Na hora que ele descer as escadarias para se encontrar com o Lúcifer, o anjo decaído, aí sim o Cowboys vai mudar. Enquanto tiver o Jerry Jones à frente, meu amigo, esquece. E se entrar um pior que o Jerry Jones, aí é mais 20, 30 anos aí de tristeza dos Cowboys, o que é pouco. Pegou um time que é melhor, o 49ers é melhor do que o Cowboys, e essa pretensa rivalidade criada é só mais para dar uma movimentada mesmo na conferência, porque o 49ers vem há anos, né, sendo melhor e provando que qualquer garoto da água entra lá e faz rodar o sistema, o esquema e também as peças, né? Tem jogadores mais versáteis, já cansei de falar aqui do talento do Kittle, do Deebo Samuel, do Brandon Ayuk, e cada vez mais, o McCaffrey não preciso nem falar, cada vez mais o Shanahan aproveita esse talento no potencial inteiro, e o Cowboys estava assim por causa da defesa, né? E parece que, e como a gente brinca sempre aqui,
os times da NFL se ajustam muito fácil, a galera pegou o esquema do Micah Parsons total e agora para ele jogar vai ser um pouco mais difícil. Concordo que o 49ers é superior já há bastante tempo, que a galera força uma barra por conta dessa rivalidade, que ela não existe uma vez que é só o 49ers que bate. Então não é de fato uma rivalidade, né? O Dak Prescott passou a semana inteira respondendo se ele ficou marcado com as últimas eliminações no playoffs pro 49ers, falou que sim, que ele tem vontade de mudar e chega lá e não consegue fazer frente. A questão não é perder, porque o time realmente do 49ers é melhor do que praticamente todos os times da liga. A questão é perder desse jeito, tomar uma coça. É isso que desmoraliza demais o Cowboys. O problema é essa palavra, conseguir, Ticas. Ele não consegue, ele tentou, foi interceptado o quê? 3 vezes? Né? Ele tentou, cara, mas ele não tem um nível de jogo para poder fazer isso. E a gente sempre fala aqui, quando o cara começa a jogar muito hero ball, a tentar umas bolas que ele habitualmente não acerta, nem em treino tranquilo, ele não vai fazer isso quando ele defesa do 49ers, cara. Não vai. Mas aí a cabecinha da criança tem que pensar. Mantém você no seu próprio jogo, passinho curtinho, vamos correr direitinho com o Pollard aqui e tal. Se mantém na sua casinha, que talvez você consiga equilibrar o jogo para levar ali no final e tal. Se não, meu querido, se vocês viajarem no jogo aí, vocês vão tomar 3 touchdowns. E outra, né, Wallace? A secundária do 49ers não é essa secundária de vagabundo de outros times aí, que qualquer bolinha que você dá no CeeDee Lamb em meia e funda, você consegue completar o passe e salvar a campanha. Na secundária do 49ers você não faz isso. Aí não funciona, né? O CeeDee Lamb é um fenômeno, né, Ticas? Que é um cara que ele tem números assim muito bons para um wide receiver que você não vê nada muito especial nele, né? Ele não é o mais alto, ele não é o mais forte, não é o mais veloz. Como é que ele consegue fazer as recepções lá? Como diz o Magal aqui, joga muito contra uma secundária de vagabundo. Esse jogo não foi diferente, aí verdadeira epidemia de lesões, vitimou o Dallas Cowboys, além de tomar essa coça. Perderam o Cavonte Turpin, tornozelo, então fora por tempo indeterminado, não terminou a temporada, mas não tem previsão de volta. O Leighton Vander Esch, também ótimo linebacker, estava jogando bem nessa defesa. Pescoço, tá? Foi afastado por concussão. Vander Esch é meio de vidro. Mas pescoço, pancada é complicado, né, Wallace? Não é nem a questão de histórico de membro inferior, é diferente a lógica quando é pescoço e cabeça, né? Magal, como é que chama aquele negócio do pad que sai pra fora, assim, da camisa que ele joga? Neck roll. Neck roll. Maravilhoso. No começo da carreira eu usava. Com um apoiozinho desse. Fino. Nem assim adiantou. Dá um visual bois de bull. E o CJ Goodwin era o quê? Eu acho que era cornerback, né? Cornerback. E ele fora da temporada, de fato, por conta de rompimento do músculo peitoral. Uma lesão que deve ser bem dolorida. Então, 3 baixas além da coça tomada. Então, nada boa perspectiva para os Cowboys, que por mais que classifiquem para os playoffs dentro da divisão, não vão fugir de um confronto contra 49ers num eventual playoff. E aí já viu, né? Não vai ter jeito. Roda o roletão aí, Wally. Puxa o próximo. Vamos falar aqui então do segundo da lista aqui, porque eu gostei desse joguinho ruim. Bears e Commanders, Bears 40, Commanders 20. A gente viu aqui mais interessado por causa do irmão. Ô Thales, seu time é muito ruim. Pelo amor de Deus, seu time não tá conseguindo engatar contra um dos piores times da face da terra, que é o Bears. E assim, essa rodada teve vários jogos que ninguém vai a lugar nenhum, né? Mas esse foi um joguinho, pelo menos, divertido de se acompanhar por causa da pontuação. Agora, foram cenas lamentáveis e a gente ficou sabendo aqui que meu Deus, me deu um branco do treinador do Commanders, olha só, Ron Rivera. Nem falar com o time no vestiário ele se referiu a falar. Mas aí, aquele negócio também, o que queria falar que ia mudar a situação? Ele vai jogar, ele vai entrar, vai se fardar lá e pelo menos fazer um teco? Não vai. Mas aí fica chato admitir, né, Wallace? Parece mesmo que tá tocando pro pau. A repórter perguntar, o que você falou com seus jogadores? Eu não falei nada, deixei eles conversarem entre si, porque não tinha ajuste a ser feito pra voltar pro segundo tempo. Pô. Mas assim, pelo papinho. Não, se pelo menos xingar alguém, ele xingou.
né? Óbvio, pelo menos descontar a raiva, ele deve ter descontado. Mas é aquilo, realmente demonstra o quanto que são disfuncionais as coisas lá em Washington, né? E no Bears também não está muito diferente, não. É aquela vitória que o Bears não pode ficar empolgado porque bateu em ninguém, né? Só para dar um contexto, o jogo foi no dia do falecimento de uma das lendas da liga, o Dick Butkus, um dos linebackers aí mais temidos da geração dele, final da década de 60, começo de 70, marcou época, o cara brabo. Esse era brabo mesmo. Você vê história aí que só de você ler você fica com medo do jeito que esse cara batia nos adversários. Então isso também eu acho que mexeu um pouco com a moral do time, elevou um pouco, né, essa questão da vontade de fazer uma homenagem a uma lenda do time que faleceu no dia. O Justin Fields, com um play call mais simples, jogou muita bola, lançou para 4 TDs também. Ele tinha lançado no domingo. No domingo ele tinha lançado contra os Broncos, chegou na quinta de novo, teve um ótimo jogo, e aí garantiu um pouquinho de passe para ele e para o Matt Eberflus indo para o mini-bye. Como é que fala? O game plan do Bears parecia muito college, muita jogada de college. A gente até comentou isso no grupo do Play Call lá, falando com o pessoal que entende um pouco mais de tática e técnica do que a gente, mas é a pura verdade, né? O Batatão falando lá que parecia muito simplificado e muito jogadinha direta lá a jogada do Bears. Contra o Commanders dá certo, né, o Tico? O Alisson, antes da gente passar para o Magal, só lembrar que mais um sinal da paz que rolou lá pro lado de Chicago foi que eles simplesmente abriram mão do que eles pagaram pelo Chase Claypool com os Steelers e despacharam ele para Miami por conta de uma pique lá de baixo, trocam a 7ª por uma 6ª daqui a 3 anos, não quero nada em troca, manda esse cara embora. Já tá o Miami pegando o wide receiver problemático aí de novo. Então, mais um motivo para paz aí do mini-bye do Chicago se livrar dessa mala sem alça chamada Chase Claypool. Alguém falou pra ele que ele jogava muito, ele acreditou. Agora em Miami não vai ter jeito, porque ele vai jogar com os caras que jogam muito mais que ele. E quem sabe se vai fazer um time, né? Se não vai cair pro practice squad. Agora, o Miami tá vivendo uma síndrome de ausência, né? O Magal pode falar melhor assim. Nunca teve running back bom, tem uns 20 anos que não tem running back bom, o wide receiver bom, resolveu pegar todos que veio pela frente. Não pode ser bom ou ser ruim. Bom, falando de running back, vou pegar no roletão aqui e vou falar de Colts e Titans. Que Colts e Titans prometeu pra gente o retorno do Taylor, mas quem entregou mesmo as corridas foi o Moss. Eu, inclusive, confesso que graças ao meu astigmatismo, eu fui enganado diversas vezes, porque às vezes eu vi uma boa corrida e falava, o Taylor correu. Não, era o Moss. Mas foi um joguinho bacana, foi um joguinho divertido, mas o Titans é o Titans, né? Na hora do vamos ver, eles acabam entregando a paçoca. Bom para os Colts precisaram dar uma animada, mas é triste a notícia aí do Richardson, porque tá dando muita falta de sorte, né, cara? Protocolo de concussão, machucando mas o outro. Mas falta de sorte, Magal, ou é não saber se proteger? De 5 jogos, ele só conseguiu terminar um. Todos os outros... O Sunshine falou com ele, né, cara? O Sunshine falou com ele no final do primeiro jogo. Se cuide, porque aqui a porrada é diferente. Talvez, Tica, você tenha razão. Talvez ele tenha estado com a cabeça muito de não, eu sou fortão, eu aguento, eu sou foda e deixa comigo. Mas, cara, mas eu acho que é um pouquinho de azar, cara. Porque eu sei que a burrice não tem limites, mas pô, não é possível que o cara é tão burro desse jeito. Às vezes não é burrice, é vontade de mostrar serviço, né? E acaba se expondo mais do que deve, ou de que acha que não vai acontecer com ele. Acha que ele é forte o suficiente, porque ele faz isso no college e nunca teve problema. Aí ele acha que vai fazer e vai continuar saudável. Na NFL a banda toca diferente, né? Vocês estão viajando. Ele tá igual nós. Ele quer ver o Gardner Minshew jogar, pô. Pode ser. Ele é Minshew Mania total. Ele quer ver o cara em campo. É um plano. Pois é, pô. Então, ele deve ser o torcedor número 1 do Gardner Minshew, e deve ser o Richardson, por tanto que ele se expõe. Agora, falando sério, o Sunshine tá passando um ensinamento que ele recebeu do Aaron Rodgers, lembra? Que o Rodgers foi um dos primeiros que chegou no Sunshine e falou assim, se proteja mais. Não tenha vergonha de escorregar, de ir pro slide, né? Porque você é importantíssimo. Ele tá passando para frente o conhecimento aí. O cara escuta quem quer, né? Escuta quem quem tem ouvido. Então, placar final Colts 23-16 Titans, relembrando. O Jonathan Taylor, foi a notícia da semana, porque não só voltou pelo time depois de falar que não ia jogar mais, queria troca e o escambau, voltou e foi renovado. Tá? Conseguiu o contratinho dele para 3 anos, até 42 milhões, bater todas as metas e tal, passou a ser um desses running backs renovados, um dos mais bem pagos aí dessa turminha. Agora,
É claro, não dá pra exigir que no primeiro jogo, depois de tanto tempo afastado do time, ele fosse voltar e render. Bom pros Colts que o Zach Moss conseguiu carregar esse piano. Vamos ver se o Jonathan Taylor volta a jogar em alto nível agora que ele tá com esse contratinho embaixo do braço. E o Richardson fora pelo menos 4 semanas, vai ser reavaliado para ver se volta com esse ombrinho aí. O Derek Carr teve uma lesão parecida e voltou com 1 semana, né? Então, existe otimismo ainda. Só acho que o Gardner Minshew, se precisar, ele consegue segurar o rojão ali um pouquinho. Otimismo e drogas, né? Otimismo e drogas. E umas infiltrações aí bem malucas, né? Deixa eu rodar essa roleta aqui e eu vou pro Marcelo Faria sair animado do banho, pro Lions e Panthers, 40, com o braço estendido pro céu, 42 Lions, 24 Panthers. Antes de você seguir, faltou falar no jogo do Bears e Commanders também, o Khalil Herbert também torceu o tornozelo, sem previsão de volta, tá? Pode seguir. É tanta lesão que a gente tá ficando perdido na pauta aqui, cara. Lesão, alguma vai passar batida aí, tá todo mundo com uns 2 aí fora. Então, escorigame aqui, né? 42-24 lá, como é que fala? Números no espelho, né? Lions 42, Panthers 24. Difícil não encarar o Lions como contender nessas semanas, porque mostrou consistência contra diversos times de defesas diferentes. Vou destacar de novo, e a gente tem falado isso bastante, porque esse ano tem sido um fator mais presente nas análises, as OLs, né? Se a OL do Giants está prejudicando o time e fazendo os outros machucarem, a OL do Lions está dando o que o Jared Goff tem de tempo, cara. Ele tem 1 semana no pocket para poder fazer as jogadas. Quando não, ele tem opções rápidas de passe para os running backs ou para um slot receiver que está ali perto. Ele, às vezes, não precisa nem contar com a Amon-Ra St. Brown, né? Que é a sua principal arma ofensiva. E acho que esse ataque do Lions está bem azeitado. Precisa de algum ajustezinho na defesa, porque mesmo desse Panthers aí, não pode tomar 24 pontos. Mesmo com o Adam Thielen ressuscitando, né, o Munha Adam Thielen, que a gente achava que estava morto, mas não, ele realmente é um cara que se reinventou, mas é a única arma lá. E seu amigo Bryce Young, né, querido? Vai virar, não. O Amon-Ra St. Brown saiu com uma lesão no abdômen, mas parece que não preocupa. Parece que foi uma coisa pontual, não preocupa para seguir a temporada, já deve jogar domingo de novo. E o Jahmyr Gibbs... Mas ficou uns snapzinhos fora, né? Ficou fora, eu acho que ele nem terminou. O Jahmyr Gibbs, que já tinha vindo baqueado, não jogou. Então não sabe se já volta essa semana, tá tratando, acho que é tornozelo também. Fica aí o registro das lesões desse confronto. Roda aí, Magal. Bom, vou tirar um jogo ruim da frente logo, que foi esse Raiders 17, Packers 13. Nossa, esse foi brabo, tá? Parecia que o Jordan Love ia engatar, não engatou. E esse eu vou te falar, Ticas, esse eu vou agradecer a Serra de Petrópolis não ter sinal de celular, porque esse é o joguinho de segunda, é o joguinho que eu venho ouvindo do Rio para Juiz de Fora quando eu saio da minha aula. Quando eu entro na Serra de Petrópolis, para de pegar sinal, eu paro de ouvir o jogo. Felizmente, obrigado às operadoras que não passam sinal na Serra de Petrópolis. Eu não tive que continuar ouvindo esse negócio, porque era só o Paulo Antunes reclamando do Garoppolo, reclamando do Jordan Love, e com razão, porque o Jordan Love até quis esquentar, mas foi fogo de palha. Terminou com 3 picks do Jordan Love, tá decepcionando depois do começo promissor da temporada. O Jimmy Garoppolo também não fez grandes coisas, o jogo foi... A gente brincou lá no grupo, parecia que estava sofrido, né? Os 2 ataques para andar estavam muito sofridos, assim, tudo muito difícil de ser executado. Aquele 3-0 agarrado, né, cara? Aí você comemora que o Raiders faz um touchdown, graças a Deus, cara, fez um touchdown. Field goal de 40 e poucas jardas perdido. Nossa, esse jogo foi sofrível. Nossa Erika Hacibara, que tá aqui no chat, nos perdoe, mas esse Green Bay Packers também nivelou por baixo contra o Las Vegas Raiders, os 2 ali, nossa, danados de assistir, tá? Como diria a Nayara Azevedo, que lixo. Pelo menos eu acho que esse não teve registro de lesão, não, hein? Esse aqui, pelo menos... Acho que não. Do Garoppolo, principalmente, o Garoppolo no meio não teve lesão, já pode rodar. Sucesso. O Jordan Love teve a chance de ganhar, mas não quis. E estão dizendo as boas línguas, não as más línguas, que Jimmy Garoppolo é um Derek Carr com farol de milha.
Deixa eu girar aqui. Vou para um outro jogo que não foi ruim, mas também não foi bom, não. Que é Bengals 34, 20 Cardinals. Parece que o Bengals, pelo menos, tomou algum prumo, mas não adianta nada, não. Ganhar do Cardinals, todo mundo vai essa temporada, gente. Olha... O Cardinals é aquele time que é bonitinho, fez uma gracinha ali e tal no comecinho, agora acabou. 5 primeiras rodadas como diria o outro, primeiro milho é dos pintos. Então o Cardinals não vai ganhar de ninguém e o Bengals não está melhor porque ganhou do Cardinals. Fez o dever de casa, tudo bem que é um bom jogo de afirmação pro Burrow, que parece que está melhor da panturrilha, ainda não está completamente zerado, e porque ainda a movimentação dele ainda demorou um pouquinho no pocket, mas pelo menos já achou o Ja'Marr Chase. Então essa conexão aí que vinha dando falha, né? Igual o sinal do Magal na Serra de Petrópolis, pelo menos isso o Bengals vai ter, parece que nos próximos jogos. Agora, do outro lado, o Cardinals perde a sua principal arma terrestre, o Conner tá machucado, foi para IR, e aí agora difícil do Dobbs segurar sem uma alternativa de jogo corrido. A gente lembra aqui que o passe só sai quando o cara está preocupado com a corrida e vice-versa, né? A corrida só sai quando o cara está preocupado com o passe. São duas dimensões do ataque. Conner joelho, pelo menos 4 semanas fora, e o Burrow surpreendeu, porque em relação ao desempenho dele nas 4 primeiras semanas, o que ele fez essa semana deu um otimismo aí para a torcida dos Bengals. O Ja'Marr Chase, depois de dar o chilique na saída do jogo contra os Titans, parece que funcionou, recebeu para 3 touchdowns, estourou de fazer jarda, fez 48 pontos no Fantasy, então um pouquinho de otimismo pro lado do Cincinnati. Rodando aqui, eu vou pro jogo da redenção, o jogo da lavada de alma, o jogo maravilhoso, Jets 31, Broncos 21, Nathaniel Hackett, um gentleman, mostrando o que é fair play, porque se esse homem não fez um bunda lelê da sideline, é porque ele tem muito autocontrole. Então, mais uma vez, terço meus elogios a Nathaniel Hackett pelo seu fair play, pela sua postura extremamente profissional. O Vera Tucker rompeu o Aquiles, está fora da temporada. Né? Triste, que eu gosto do Vera Tucker. Agora que o Jets estava acertando um pouquinho o ataque, o Zach Wilson um pouquinho mais protegido, jogando melhor, mais um Aquiles lá pro lado. Dessa vez do OL. Inacreditável, né? Aí, Ticas, vale mais uma vez o comentário que eu fiz lá no início do ano, que o Jets ia continuar sendo o Jets, que não ia ter jeito, que era aquela mesma coisa de sempre. Está aí a prova, gente. Vou falar de novo. Colhem comigo que é sucesso. Agora você tá igual o nosso Batatão. Fica cantando essa pedra aí como se fosse pedra cantada desde lá do início. E beleza, joga o Aquiles do Aaron Rodgers na conta, joga o Aquiles do Elijah Vera Tucker na conta e beleza, aí tudo bem. Assim é fácil, né, meu camarada? Mas, Ticas, no caso do Jets, você sempre tem que contar com o universo. Tem que contar com o universo. Vão acontecer coisas que vão prejudicar o time. Agora, se você gosta de NFL, se você acompanha os bastidores, se você ouve a NFL, etc., acredito que você seja uma pessoa interessada em bastidores e fofocas e polêmicas. É o mínimo. Não tem como não ter torcido pros Jets, não tem como não ter ficado satisfeito com todo mundo indo abraçar o Hackett no final do jogo. A câmera toda hora flagrando a cara de desgosto do Sean Payton depois de tudo que ele falou. Então, assim, pode não ganhar mais nenhuma daqui pra frente, pelo menos esse jogo era muito importante. Era um mini Super Bowl pros Jets, ganhou, comemorou bastante, memezinho em rede social na página oficial do time zoando o Sean Payton. Nada mais do que merecido para ele, e quem gosta dessa parte assim, torceu pelo Hackett, valeu a vitória dos Jets. Já no aguardo do filme da Netflix sobre o Nathaniel Hackett. E registro também de uma derrota feia porque o Broncos também tava com aquele uniforme horroroso laranja deles lá. Tava tudo ridículo. Eu achei bonito. Esse retrô eu acho bonitão. É uma moda que me pega. Eu odeio esse tipo de coisa, porque primeiro, quem lançou esse uniforme laranja aí foi o meu Miami, tá bom? É nosso terceiro uniforme, pode parar de copiar. Agora, passando aqui para um dos favoritos chegar no Super Bowl, Eagles 23, 14 Rams. Achei que esse jogo ia ser um tiroteio, até teve um prenúncio de tiroteio, mas do nada o jogo murchou da tal maneira que nem o McVay de um lado, nem o Jalen Hurts lá do outro conseguiram arrumar muita coisa,
e o Eagles provou que pode ganhar jogos sem precisar fazer muito estardalhaço, né? Isso, a consistência leva a uma pós-temporada um pouco mais tranquila, o Jalen Hurts jogando seguro, sem acionar suas principais armas, o Brown jogando bastante, o Goddard fazendo algumas recepções que não estava vindo fazendo em outros jogos, e ele muito seguro no controle do jogo. O McVay até tentou, né, o ataque tentou rodar coisas diferentes, mas quando precisou de um pouquinho mais de tempo, o Matt Stafford tomou pancada para tudo quanto é lado. A defesa do Eagles melhorou demais, né, deu aquele passinho extra, e aí a gente vai vendo que esse time que foi construído para poder chegar no Super Bowl e tentar ganhar no passado, pode ter ganhado um pouquinho mais de experiência e dar esse passo nesse ano seguinte. Vai ficando cada vez mais perigosa essa aura do Eagles por aí. Daqui a pouco vem um comenda para poder dar porrada neles aí. O Eagles dá a impressão que ele sempre vai jogar pro gasto. Ele nunca vai sambar na cara do adversário, continuar na velocidade full igual o Miami. Ele vai jogar pro gasto ali. Teve boa parte até o começo do último quarto, eu acho, o final do terceiro, em uma posse. E o Stafford vinha remando, parecia que ia conseguir encostar. Aí a defesa aí conseguia uma parada e mandava o ataque de volta pro banco. Então, aí conseguiu o field goal e aí abriu 2 posses. Parece que sempre vai jogar, parece que vai economizando um pouquinho de gasolina para gastar na hora que interessa lá na frente nos playoffs. Não acho a estratégia errada, não. E se tem time para fazer isso sem correr risco, tem mais que fazer mesmo. É um time que até agora não tá na lista aí de quem tá sofrendo com lesão, igual a gente tá falando aqui. Cada jogo, um tanto de lesão aí para registrar. Chicas, falando então de lesão, vou falar de Chiefs e Vikings. Chiefs 27, Vikings 20. 2 lesões importantíssimas aí. O Kelce machucou o pé, e não foi porque a Taylor Swift estava pegando no pé dele. Nossa, hoje eu tô hilário. E o Justin Jefferson com a corda do presunto. Essa lesão é muito preocupante. E pro Justin Jefferson, essa é uma lesão de vai ou não vai pro Vikings. Porque sem o Justin Jefferson, amigo, esquece. Sem o Justin Jefferson é cumprir tabela. E o Vikings já tá nessa aí, né? O que eu até comentei, o pessoal viu aí no grupo, quem é apoiador viu. Quem não é apoiador, entra no grupo lá para poder ver, apoia.se/NFL, etc., que você vai curtir comentários aleatórios desse aqui que vos fala. Ele não vai estar comentando o jogo da rodada, do nada, eu chego lá e mando uma bala dessa e sai, nunca mais. Não, e só quem tá lá sabe como que é maravilhoso acompanhar a rodada, porque fica... Todo mundo tá comentando tudo, né? Só que tem hora que fica a maldição do Red Zone, cada um comentando um jogo específico, e ninguém conversa com o outro. Então, às vezes, tem 3 pessoas comentando ao mesmo tempo, sozinho, sobre um determinado jogo. Se você não conseguir acompanhar a rodada, é só você ir lá no grupo e voltar ao histórico, você vai saber praticamente um play-by-play, um jogada a jogada, um tempo real do que aconteceu. Tem coisa que só o NFL, etc., a diretoria pode proporcionar para você. Exatamente. E aí, falando do lado dos Vikings, esse Chiefs e Vikings aí, o Vikings está perdendo os jogos que ele ganhou o ano passado, que era esse de uma posse, essa coisa de fica vai cair para um lado ou para o outro, a moedinha tá caindo para outro lado no Vikings. E com o Justin Jefferson já tá difícil, imagino que vai ser impossível. Como diz o Magal, corda do presunto para recebedor, que depende de velocidade e mudança de direção, que é o maior destaque do Justin Jefferson. Infelizmente não tem. O próprio O'Connell deu entrevista falando que vai ter que preservar o jogador dele mesmo, porque ele vai querer voltar, não vai estar recuperado, já foi direto para IR, então no mínimo 4 semanas fora. Nosso Anderson brincou lá no grupo que é tanque. Você escolhe o tanque de plástico ou de porcelana, mas tem que ir pro tanque mesmo. Não renovou o Kirk Cousins que acabou o jogo com mais uma tentativa de Hail Mary, em que ele deu tempo de todo mundo correr, simplesmente para aceitar um sec e acabar o jogo assim. Tipo assim, a jogada mais Kirk Cousins do mundo. Cara, você não precisa nem mirar, você precisa ganhar um tempo e jogar a bola pro alto e rezar. A Hail Mary é basicamente isso, é uma Ave Maria. Ele esperou, viu o pocket fechando, caiu abraçadinho na bola, esperou o sec. Então, Kirk Cousins não vai renovar, os Vikings vão ter que draftar quarterback, nada mais justo do que desperdiçar essa temporada de uma vez para pegar uma posição boa no draft. Aí, só para registrar que o Kelce parecia grave, a gente estava desconfiado na hora de tornozelo ao Aquiles, avaliou, foi alguma coisinha no pé ali, até voltou, fez touchdown, acabou o jogo,
não preocupa para a próxima partida ainda não. Voltou com aquela faixa por cima da chuteira, né? Que eu não entendo muito bem qual que é o propósito. Né? Mas os caras metem a fita, parece que o pé do cara é de desenho animado. Um é de desenho animado e outro é de um ser humano normal. Pé de estátua. Não que o pé do Kelce já seja de um ser humano normal, mas tudo bem. E os Swifters estão aí falando que foi por falta da Taylor, que ele machucou, estava lá. Deu azar. Ficou dodói. Nós vamos ter que escutar esse tipo de trocadilho aí o resto da temporada, e você vai acompanhar todos aqui no NFL, etc., porque a gente está aqui para isso mesmo. Vamos prestar atenção na reação dos Swifters sobre os jogos do Travis Kelce, que é isso que importa. Rodando a roleta aqui, Falcons e Texans, para desespero do Ticas, CJ Stroud não performou perfeitamente e perdeu para o Desmond Ridder, meu querido. Esse é um carimbo que você não precisa ter na NFL, né? Quebrou as apostinhas, né, Wallace? Esse aí quebrou, tá? Esse quebrou, porque o Stroud vinha digamos, um stride crescente, né? Veio bem nos primeiros jogos. O Texans parecia que ia ganhando consistência, mas o Falcons foi lá e fez 21-19 e bateu os Texans, e o Desmond Ridder ganhou um pouquinho de moral com a sua capengante carreira aí. O Falcons não tem muito talento para poder trabalhar tanto, e também a coordenação ofensiva e o head coach não ajudam muito, ou seja, o Desmond Ridder tem tudo contra ele na NFL, mas ganhou aí um respiro, ganhando do calor e sensação entre os quarterbacks, né? Vou falar a verdade, esse joguinho foi até divertido ali do meio para o final, essa disputa legal, aí sempre colada, né? Ele acabou com o field goal do Cu no final para garantir os 2 pontos de vantagem, né? Final 21-19 para os Falcons. É bom, tem que botar em campo. Os Texans vendeu caro, mas não conseguiu travar o ataque dos Falcons para chegar na posição do chute. Teve também decisão de chamada, não vou lembrar exatamente, mas teve decisão de chamada ali, né, do técnico questionável. E além disso, os Falcons trocaram com os Rams, outra notícia aí fresquinha, pelo Van Jefferson. Os Rams estão felizes com Tutu Atwell e Puka Nacua. Pô, eu tô com 2 calouros aqui, não vou ficar pagando veterano não. Manda aqui uma escolha de 6º round, mais um dinheirinho aí, pega o contrato, beleza. Então, lá o Reader não tá dando conta de lançar nem pra Drake London, nem pra Kyle Pitts, pra quem já tá lá. Ainda vai ter mais um alvo Van Jefferson agora, dos Rams para os Falcons, notícia do dia, essa troquinha, viu? Aquele almoço rendeu, né? Ou a janta rendeu, né? Entre os GMs aí. Se encontraram no camarote, assim, vamos trocar. Toma aí, vai. E agora, Ticas, o que tá faltando de jogo aí pra gente comentar? O jogo de Londres. Tô olhando aqui. O jogo de Londres, domingo de manhã, tomando um cafezinho, hein? Um pão de queijo no forno, 10h30 da manhã. Fazer um engate depois de pequenas empresas, grandes negócios, Globo Rural, Auto Esporte. Putz, cara, perfeito. Quando acabar essa sessão Europa, eu vou sentir saudade desse joguinho da manhã, viu? Mas deixa eu te perguntar uma parada. Deixo. Você não acha que a qualidade é meio esquisita dos jogos, em geral? Eu não sei se é a viagem ou o que é, mas eu acho a qualidade meio esquisita, cara. Então, nesse confronto específico, vocês também, que jogaram muito tempo futebol americano em outro nível, claro, no Brasil, mas vocês cansaram de sair de madrugada para estar 8 horas da manhã na cidade que ia jogar, para tomar o café que desce, para alongar se desce, para fardar, entrar em campo e jogar. Então acho que nessa questão logística, mesmo né, num nível de exigência bem menor em relação à sua disposição física, vocês sabem o quanto que altera. Os Jaguars já tinham jogado lá contra os Falcons na semana anterior, o tal jogo do Toy Story, ficaram lá a semana inteira para enfrentar os Bills. Esse mando foi dos Bills. Os Bills decidiram embarcar na quinta-feira à noite. Chegar lá, já com esse fuso horário de 4, 5 horas a mais, ou 3, 4 horas a mais, sem dormir, passar o dia inteiro nos compromissos de mídia deles, fazer um treino leve, para dormir de sexta para sábado, tentar regular de uma vez só, no susto, o relógio biológico. Talvez não tenha sido uma boa opção. Tudo bem, teve muita lesão no meio do jogo, perdeu o jogador de linha, perdeu o Matt Milano, o linebacker que é o ponto verde, né? O ponto da defesa é o Matt Milano, o quarterback da defesa é o Matt Milano, quebrou a perna, lesão horrorosa também. Quando ele caiu, já sabia, deu para sentir a moral do time dos Bills baixando. No final, os Jaguars conseguiram ganhar por 25-20, e não tem como a gente achar que, fora as lesões, essa questão da adaptação
ao fuso horário não faça diferença. Por isso que eu acho que esses jogos internacionais, eles deveriam ser repensados no sentido de quando eles ocorrem na temporada, entendeu? Porque essa época que a gente está agora, de semana 5, 6, é uma época meio de você maturar o que você começou a fazer no início do ano. As primeiras 2, 3 rodadas, você está um pouco naquela ansiedade de recém começou a temporada, agora você consegue maturar as coisas, e aí ter uma ida para Londres assim é uma parada que eu acho que atrapalha um pouco. Mas o negócio, Magal, é que no começo da temporada tem menos coisa em jogo. Então, a questão logística que compromete os times ainda dá tempo de você reverter lá na frente. Agora você pega uma disputa já de 13ª, 14ª semana com implicação direta para a liderança de divisão e playoff. Eu acho que é mais complicado você tratar a logística. Eu só acho que tinha que ser um pouco mais pro meio da temporada. Não agora, entendeu? Não agora semana 5. Achei que ia ser uma semana 9, uma semana 10. É aquela entendeu? coisa, o Goodell deu uma entrevista lá na última sexta-feira ou no sábado, dizendo que tá muito feliz com a logística, com os resultados, com o ânimo da galera, e que a tendência não vai ser nem diminuir. A tendência vai ser aumentar. Esse ano são 5, né? 3 em Londres, 2 na Alemanha. A gente tá ouvindo o papo de que vai para Espanha, vem pro Brasil. E o Goodell falou com todas as letras que não pensa em reduzir. Deixa os times reclamar de logística, todo mundo vai ter que passar por isso em algum momento, a tendência vai ser só aumentar. Então a gente não está muito longe de chegar num cenário em que, tirando as 2 ou 3 primeiras semanas e as últimas que são as decisivas de confronto divisional, todas as outras vão ter algum time jogando aí na Europa. A NFL pelo mundo, né? É NFL pelo mundo. Tá seguindo o caminho da FIFA, né? Tá seguindo pelo caminho da FIFA. Mas, dito isso, foi um final de jogo bem maneiro de assistir. Isso aí a gente tem que falar. Final do jogo ali, foi bem animado. O Josh Allen teve chance, né? Ele teve chance de virar até a última bola, ele teve chance, mas acabou que não deu. E os Jaguars conseguiram se sagrar campeões na segunda, se sagrarem vencedores na outra casa, né? Porque Londres já é praticamente a segunda casa dos Jaguars. Então vamos lá, Tix. Minha pipoca tá começando a esfriar aqui. Que pipoca? Pipoquinha que eu peguei. Deixa eu passar aqui, ó. Uma galera chegou no chat aqui e eu acabei não comentando. O Flávio falou que tá chegando atrasado sempre, porque ele tá em vias de Tomorrowland. Ele já chega, ele é malandro, né? Ele chega e já pede desculpa, já fazendo merchan. Pacotes para Tomorrowland com o Lelinho Turismo, procure aí nas suas redes sociais, tá? Que ele garante o melhor atendimento e o melhor suporte para você que quer curtir um tuts-tunts no Tomorrowland. Mas pelo menos ele deixa 2 likes, jovem, né? Jovem. O nosso Anderson Brown, a gente já comentou mais cedo que tinha comentado aqui. O nosso Arcanine, diretamente de Portugal, deixando seu boa noite, falando que ele tem Kelsey Swift no Fantasy. Aí, que bonitinho. A Erika Hayashibara também, a gente comentou ou não? A gente comentou que foi uma tristeza, que ela desculpasse a gente falar mal, mas o time dela tá uma desgraça. Verdade, e o nosso glorioso Carlos Miller também chegou na área. E ele tá feliz, né? Porque os seus Chiefs, mais uma vez, indo de vento em popa. Então, acho que a gente pode seguir. Não batemos a meta de likes que prometemos, acho que a gente pode seguir o roletão, não tem mais jogo pra falar. Não, de forma alguma. Minha pipoquinha tá feia, mas ela ainda tá comestível. E o Bruno Real falou que preparou a pipoca pra ver o Ticas pistolando com os Ravens. Eu não vou pistolar não, ô Bruno. Aí eu quero até a opinião de vocês também. Por quê? Steelers 17, 10 Ravens, você não vai pistolar. Para um dos piores Steelers da história, é de ficar maluco? Com 3 drops decisivos, assim, 3 drops que eram para garantir pontuação, e outros 3 de meio de campanha que era para manter o ataque em campo. Então, assim, eu acho que foi uma conversão de fatores que é muito difícil você imaginar acontecendo em situações normais de temperatura e pressão. Porque você vê drop com diferentes recebedores, tá? O Nelson Aguilar dropou, o Zay Flowers dropou, o Marquinhos Andrews dropou, o Odell Beckham não dropou, mas não conseguiu disputar uma bola, né, contestada, que no auge ele conseguia, hoje ele não consegue mais. O Lamar forçou e foi uma interceptação que ali se marca, garantiria a vitória. Então, a gente fica muito puto na hora assistindo, e aí eu quero até saber de vocês também. Eu sei que vocês estavam vendo o NFL etc. Bowl no mesmo horário, mas é lógico que eu sou torcedor, eu gosto dessa rivalidade. Pra mim o jogo feio é o que eu quero ver mesmo, eu quero ver briga na sideline, eu quero ver confusão e tal. Mas eu acho que a qualidade desses jogos é sempre ruim. Por quê? Porque um time trava tanto o outro
que você vê que a execução fica pobre, não vai bem. Os Ravens até começaram bem, né? Começaram pontuando, abriram vantagem e tal, abriram 10-0. E aí eu também não sei se rolou aquela desatençãozinha, o famoso salto alto que a gente sempre comenta aqui. Mas no geral, quando os Steelers igualaram as forças, ajustaram a defesa, o jogo ficou muito ruim. E aí, umas big plays ali do Kenny Pickett, tipo o George Pickens, que o Wallace adora falar dessa conexão, Pickett-Pickens. A conexão é o que eu achei que ia funcionar o tempo inteiro, funcionou justamente quanto vezes. Funcionou 2 vezes no final, uma para posicionar o ataque e a outra para garantir o touchdown da vitória, e assim ficou Steelers 17-10, Ravens. Teve um punch também bloqueado que virou um safety, ainda teve isso, então eu acho que foi até o punch, o bloqueio do punch, que mudou um pouco o ânimo, o momentum do Steelers. Porque até ali tava aquela coisa horrorosa, mas os Ravens estavam com a vantagem no placar. Veio esse safety, deu uma animada na torcida, que já tava xingando o Matt Canada para demitir o cara, coordenador ofensivo. No final, os Steelers ganharam. Não é um resultado que surpreende? Não é, porque é confronto de divisão, são sempre jogos assim apertados e feios, né? Mas realmente, a bola que os Steelers vêm jogando é um dos piores Steelers aí, pelo menos na minha vida de torcedor dessa rivalidade, é um dos piores Steelers que eu vi jogar. Mas nada garante que você vai chegar na casa dos caras e vai macetar e vai sair achando que vai ganhar fácil. Essa foi a prova. Agora eu quero saber de vocês que não torcem para nenhum dos times envolvidos, se vocês acham bom ou ruim assistir um jogo desse. Porque eu acho que para quem não tem nada a ver, o joguinho é feio de assistir, viu? Chicas, vou ser bem rápido porque a gente tem muita coisa na pauta ainda para conversar. Eu acho que esse tipo de jogo é muito bom quando você pensa na temporada como um todo. Sabe por quê? Porque ela mostra alguns erros que o seu time tem, erros de execução, erros bobos, e é no momento da temporada em que ainda não tem tanto impacto assim. É ruim por ter sido um rival de divisão? É, mas vamos ser honestos aqui, vamos falar a verdade. Na divisão do Ravens, a preocupação não é o Steelers. Então assim, relax. Esse é o típico joguinho que o Bills perde. Esse é o típico joguinho que o Chiefs também perde. Vamos lembrar que em ano que o Chiefs chegou no Super Bowl, eles perderam para os Panthers. Para os Panthers. E chegaram lá. Então, eu acho que pelo momento da temporada, é um bom momento para você, assim, ó, vacilando, perdendo na farofa aqui, beleza, vamos organizar a casa e tocar o barco, porque ainda está cedo. Então, acho que para vocês, no final das contas, vai ser bom. Do lado de vista do telespectador aqui, é um jogo duro de assistir. É duro. Ainda bem que tem o Red Zone. É ruim mesmo para poder até comentar. Você vai olhar o highlight aqui, você acha um videozinho de 5 minutos. E olha lá, espremendo algumas jogadas. Mas realmente alguns defeitos tão claros. O Ravens precisa de um jogo corrido que não seja com o Lamar, cara. Eu tava comentando isso com o Magal, vendo o Red Zone, vendo os lances. Eu falei, cara, é impressionante como a primeira opção dele é correr. E aí, de repente, ele dá uma travada e fala assim, tem alguém para passar e passa a bola. E isso não pode ser assim, porque senão a defesa ali é muito rápida. Então, eu acho que esse é o principal ponto a ser corrigido no Ravens, do ponto ofensivo. Você me lembrou também que o Justice Hill estava tendo um ótimo dia, tinha feito touchdown, estava correndo muito bem entre os tackles e teve um fumble ridículo, daquele que o defensor vem por trás, só dá aquele tranquinho, ele soltou a bola, e aí a moral dele foi embora. Aí o pessoal perde a confiança em chamar corrida, aí vai ladeira abaixo. Então, assim, perdemos, mas a conjunção de fatores, com fumble, com bloqueio de punch, que virou safety, com drop, a dar com pau. O Lamar, naqueles índices de passe, né, os passer ratings e tal, o Lamar foi um dos melhores da rodada, porque ele colocou a bola no peito dos caras, e a bola no peito dos caras, os caras não conseguiam segurar. Então acho que é uma circunstância que não acontece de novo, mas eu posso estar enganado. Já foram para Londres, inclusive o jogo de Londres domingo é Ravens e Titans. Os Titans também, por pior que estejam, são sempre osso duro. Detalhe, os Ravens embarcaram na segunda noite, chegaram lá, segunda para terça horário local, por volta de meia-noite. Os Titans vão fazer igual aos Bills, vão só na quinta de noite para tentar ficar virado na sexta e regular no susto o fuso horário, o relógio biológico. Vamos ver se no domingo de manhã isso vai fazer diferença ou não pro desempenho das equipes lá. Tem que lembrar que o quarterback deles é o Tannehill, né? E os especialistas dizem que é 1 hora, 1 dia o fuso horário.
para ajustar. Então eles precisariam de uns 3 aí, vão ter só 2. Vamos ver. Bom, faltou falar de um jogo da rodada. Mas esse a gente vai deixar para abrir o nosso Treta na TL. O New Orleans Saints, comandados pelo Derek Carr, com Dennis Allen de head coach, viajaram para Foxborough e enfiaram 34-0 no New England Patriots. Na semana anterior, na derrota de 38-3 para os Cowboys, a gente tinha registrado aqui que esse jogo foi a pior derrota da carreira do Bill Belichick como treinador de NFL. Na semana seguinte, jogando em casa, tomaram 34-0 do Saints e já garantiram a segunda pior derrota da carreira do Bill Belichick. Na coletiva pós-jogo, o Belichick disse que ele vai ter que começar do zero. Indo para a semana 6, ele vai ter que começar do zero a gestão do time dessa temporada. Start over, né? Recomeçar. É um fim melancólico. A gente já tá batendo esse tambor também aqui há muito tempo. O pessoal acha que é meme, mas nessa aí a gente tá falando sério. A gente entende que o torcedor do Patriots tem dificuldade de aceitar. Aí eu preciso convocar o nosso psicólogo. Magal, quais são mesmo aquelas todo psicólogo adora falar isso. As fases do luto, né? Tem uma fase e outra. Quais são essas fases e em qual delas se encontra atualmente o torcedor do New England Patriots? Fala pra gente. Vamos lá, Ticas. Relembrando aqui as fases do luto da maravilhosa Elizabeth Kubler-Ross. O livro dela, inclusive, parênteses aqui, é um livro bem maneiro, tá? Chama Sobre a Morte e o Morrer. É um livro bem bacana. Recomendo para todo mundo. As fases do luto, meus amigos, são 5. Tem a negação no início, que é não acredito, não pode ser. Tem a raiva, mas por que isso vai acontecer? Que desgraça. Tem a barganha, puxa, mas o que será que eu fiz para causar isso? Será que se eu fizer uma promessa? Aí vem a depressão, quando você acha que não vai ter jeito, não tem mais solução. E no final vem a aceitação. Eu acho que o Bill Belichick está ali na transição da barganha para a depressão. Porque esse papinho de não, a gente precisa recomeçar. Ele ainda está tentando barganhar porque ele acha que se ele recomeçar agora, ele consegue dar um jeito no time daqui para o final da temporada. Mas ele vai entrar na chamada depressão. Quanto tempo que vai durar essa fase do Bill Belichick? Não sei. A minha começou lá em 2012 e ela segue até hoje. Na verdade, eu já estou no estágio da aceitação, né? Porque eu já aceitei que o Giants é isso aí, né? Eu escolhi torcer para o Havaí da NFL e beleza, eu vou ser feliz desse jeito, tá? O meu amigo Bruno Real, meu amigo Batatão, né, que nunca vivenciaram isso aí, gente, precisando de um apoio, precisando de um aconselhamento, vem conversar comigo. Eu sei o que é passar raiva com o time na NFL, eu sei o que é ficar de férias nos playoffs, né? Porque termina a temporada regular, você fica de férias, seu time não joga mais, você fica ali só de diversão, tá? Mas infelizmente não tem jeito. E vou ser muito sincero, já falei isso aqui e vou falar de novo. Bill Belichick, infelizmente, já está na hora de se aposentar. Como o pessoal gosta de falar no LinkedIn, encerrar esse ciclo de realizações, onde eu fui muito feliz e agora vislumbrando novos desafios, novas oportunidades. Não é possível que o Patriots esteja tão rápido cumprindo as fases, mano. Acho que ele está na fase da negação. Ele está achando ainda que tem jeito. Ele ainda está achando que tem alguma coisa para poder fazer, que existe alguma coisa em New England, nos Patriots, ou dentro de algum jogador que está lá jogando para ele, que possa alterar esse caminho rumo à derrocada. Ele não percebeu que ele não tem quarterback, não tem linha ofensiva, perdeu os melhores jogadores defensivos que ele tem. New England, hoje, é uma terra salgada, não é nem arrasada. O pessoal arrasou a terra e meteu sal lá, não tá rolando nada. Como diz o outro aqui. Ô, Wallace, mas tem um sócio minoritário de um outro time aí que, de repente, poderia reaparecer e resolver esse problema, né? Pois é, e aí a gente viu as estatísticas essa semana também. O tio Bill só ganhou com o seu Brady nas costas ali, praticamente.
porque o resto ali, ó, as temporadas que ele teve... Pois é, Wallace, mas será que os piores Patriots com o Brady comandando faziam frente a esse Patriots desse ano? Não, então, eu acho que sim. Na verdade, quando você tem alguém de talento ali, com uma posição chave com o quarterback, você acaba elevando o nível de todo mundo. O camarada meio pereba, ele vira um cara mediano. O cara mediano vira um cara bom. O cara bom vira um cara ótimo, e aí você fez um time de futebol americano. Né? Alô, Sonny Michel? Alô, Sonny Michel? É óbvio que, pô, o Rex Burkhead, meu querido, já foi running back de Super Bowl. Você tá de sacanagem comigo. Era algo que o cara olhava pro lado de jogar com o Tom Brady e o cara falou assim, agora é o auge da minha carreira, meu querido. Ou seja, na verdade, não era o Tom Brady que era um QB de sistema. O Bill Belichick que é um head coach de sistema e só funcionava no sistema do Tom Brady. É verdade. Essa é a grande verdade que você só viu aqui no NFL, etc. O Good Morning Football não vai falar isso com você. Não fala isso, né? E até porque eles têm algum pacto. A falar nisso, pacto aí, ó, é a vez de pagar o pacto, meu querido. É a hora de pagar tudo que você encomendou com o papai do chão lá. Agora ele veio para poder buscar a alma desse time nojento lá da Nova Inglaterra, que eu quero mais é que leve para onde ele fique para lá, quarta força para sempre. Como muito bem apontado pelo nosso Carlos Ferreira lá no início da nossa live. Ó, o senhor dos games chegou na área, dando boa noite, falando que estava assistindo beisebol. Bom também, playoff comendo. Felizmente, meus Orioles não estão ajudando. Gente, Bill Belichick, infelizmente, está manchando a sua biografia, continuando com esse amargor tradicional que todo mundo aturava quando estava vencendo, sendo o melhor da história, que ele realmente foi. Agora não dá mais, agora a galera não aceita mais resposta monossilábica. Ah, mas por que ele tem que dar satisfação? Ué, porque ele é um funcionário de uma empresa, não importa que ele seja o maior técnico da história. Ele tem que dar satisfação não só dentro de 4 paredes do escritório do Robert Kraft, não. Quem banca essa máquina toda é a torcida, que tá lá pagando ingresso, comprando ticket de temporada, comprando jersey, comendo cachorro quente, que é só salsicha no meio da bisnaga com um fiozinho de mostarda, pagando super caro por isso, caro por estacionamento. Então, tem que dar satisfação sim. Ah, tem que recomeçar do zero. Beleza, pelo menos alguma coisa ele já admitiu, que tá indo tudo pro lado errado. Agora, a torcida tá na fase da barganha. Não vou citar nomes aqui, tá? Mas em grupos que a gente participa de podcasts alinhados ao nosso, que eu não vou citar nome, legal. Tem torcedor dos Peitos, que eu também não vou citar nome, batata. Bateu um vento aqui, né? Achando que se o Belichick for demitido no final da temporada, vai ter fila de time querendo contratar o Belichick para ser head coach. Vocês acham que vai? Com esse finalzinho aí de gestão? Primeiro, ele não vai ser contratado para responder. Ele já trabalhou lá no Giants, né? Ele não vai ser contratado para responder a um general manager. Ele vai ser contratado se for para ele tomar todas as decisões de gestão do time. A essa altura do campeonato, com os últimos 3, 4 anos dos Patriots sem o Tom Brady, vocês acham que vai ter fila de time querendo contratar? Eu acho que pode ter um ou outro. Eu acho que pode ter alguém que aposte. Mas você acha que vai ter potencial, alô Batatão, de realizar um trabalho do zero num time diferente, sendo que na casa dele ele não tá conseguindo fazer o sistema rodar? Eu acho muito difícil. Eu acho que, infelizmente, o destino esse finalzinho, né, de carreira não tá legal. Eu entendo que a torcida esteja na fase da barganha, né, vai negar mesmo. É o segundo maior ídolo da história da franquia. É difícil realmente você cortar esse laço. Mas chega um ponto que você tem que se preocupar em vencer partidas. E realmente, com o cenário atual dos Patriots, isso não é uma possibilidade viável, não. Não tem como esse Patriots jogando essa bola com o Mac Jones de quarterback ir para playoff esse ano, que seria, eu acho, a única coisa que salvaria o Bill Belichick lá por mais alguma temporada. O Robert Kraft lá na reunião do Arizona, reunião dos donos do time, disse que não tá preocupado nele bater o recorde de vitórias do Don Shula lá, de não sei quando, de técnico que mais venceu. Não, ele quer voltar aos playoffs e voltar a vencer. O Belichick parece que não é mais o cara que vai levar o time a esse lugar, não. Não, e falando só um pouquinho dessa fila aí, eu acho que sempre vai ter um Cowboys da vida, um
Raiders da vida, para poder ir lá e bater na porta do tio Bill. Eu não vou nem contar um Texans, um Panthers, um Titans também não, porque esses aí, acho que o próprio Bill Belichick não vai querer entrar nessas barcas, né? Provavelmente ele aceitaria um Cowboys da vida, o America's Team, que também não tem nada para fazer também, não. Pelo perfil do Jerry Jones, apostar nisso aí, pode até ser e o Bill Belichick topar. Agora o Panthers, você mesmo disse, o Belichick vai sair de 2, 3 anos brigando com o Mac Jones para começar a brigar com o Bryce Young? Não vai. Não vai. Broncos com o Russell Wilson, que não deu certo com o Sean Payton, você acha que ele vai para lá? E outro, o Broncos não vai ter condição de demitir o Sean Payton pelo contrato que foi oferecido a ele, não. É mais fácil tentar trocar o Russell Wilson que demitir o Sean Payton. Então os times que fariam a proposta, provavelmente o Belichick não ia querer. E mesmo se quisesse, não ia render. Então, se não rendeu no Patriots, não vai render em outro lugar também, não. Infelizmente, essa é a realidade. Aposenta, gente. Aposenta, vai curtir a vida. Todo mundo trabalha para se aposentar, gente. Ô, Magal, não precisa nem ser uma aposentadoria 100%, não. Faz igual o Bruce Arians fez na transição dele. Não, vou continuar aqui, só que sem essa carga, que é muito exaustiva, eu vou ser o consultor de defesa e special teams aqui no próprio Patriots, da nova gestão ou de outro time, para não falar que eu vou ser um velho inútil igual o Rubano aposentado da tirinha do Globo, né? Que fica só... Nossa, dicas. Referência de velho. Referência de velho. Nossa, voltei no tempo aqui agora. Então, ele tinha que achar uma saída honrosa, mas parece que ele não tá muito disposto, não. Não, ele já perdeu a saída honrosa. Ele tem que agora conter os danos. Isso aí já era. Entendeu? O sair tá dando pra ver se a galera esquece esse períodozinho e lá na frente o pessoal vai meio que lembrar que não, mas ele saiu junto com o Brady, né? Foi logo depois, um tempinho depois. Vai esquecer esse período. O Washington Vieira quer matar o Bill Belichick falando pra pegar a vaguinha do Ron Rivera no começo. O Bill, ele mata todo mundo. Não vai. Aí ele morre na sideline. Não vai, não. Acho que ele engole um tablet. Mas olha, teorias da conspiração, que é a nossa especialidade aqui, você escutou primeiro na NFL, etc., que o Dallas Cowboys, após essa temporada, vai atrás do Bill Belichick em New England, tá? Aí você imagina Jerry Jones e Bill Belichick, pelo amor de Deus. Para terminar o tópico, agora que a gente já prestou as devidas homenagens, sabe que tá ladeira abaixo, mas não diminui o respeito que a gente tem pelo cara, é óbvio, ninguém vai falar aqui que ele é o idiota, a gente só tá falando que o momento de parar chega para todo mundo e às vezes a gente não sabe a hora de parar e é um sistema muito complexo, a NFL é muito difícil. O maior técnico da história uma hora vai ter que parar também, né? Tá chegando a hora dele. No mais, a gente fica o quê? Muito triste com uma notícia dessa. Agora, um outro detalhe dessa história toda é que a gente não consegue saber quem é o Mac Jones como quarterback, por conta dessa disfuncionalidade toda. No primeiro ano, o ano de calor, ele foi para playoff, ele jogou bem. Depois, teve a gestão Matt Patricia e Joe Judge se revezando de coordenador ofensivo, e agora, com Bill O'Brien, que seria a salvação, ele também não tá rendendo. Então a gente tá na dúvida. Quem é o Mac Jones como quarterback? Será que ele é um quarterback de sistema? Ou será que nem isso ele consegue ser? É apenas o idiota que deu sorte lá na temporada de calor. Ou é o Vende Zap com uma roupa diferente? O Vende Zap foi render o Mac Jones lá no meio do jogo e foi 3 vezes pior que o Mac Jones. Então não tem muito pra onde correr, não. Agora, um quarterback que muita gente questiona se é de sistema ou não é, que os números dizem que não é, mas o time em volta diz que é, e é uma das polêmicas da semana, um debate super acalorado. É quem? Brock Purdy. Sim, Brock Purdy. Brock Purdy, que desde que assumiu a titularidade dos 49ers, tem absurdos 13-0 de retrospecto. Todos os jogos que ele começou como titular e ele jogou mais de 3 períodos, ele ganhou. Ele venceu. Porque tudo que ele faz, ele vence e vence e vence. E com números ótimos. Com a precisão boa, com 2 passes para touchdown na maioria desses 13 jogos e tal. E muita gente fala que isso é obra do ataque de Kyle Shanahan, que isso não é obra do talento de Brock Purdy, o cara que foi draftado lá em 270 e tantos no draft do ano passado, o senhor irrelevante. Aí na semana passada, o The Ringer, que é um site sério, não é New York Post, não é TMZ, não. É um site maneiro, de cobertura de NFL, de outros esportes, o site do Bill Simmons, muito podcast legal. O The Ringer foi e publicou um ranking de quarterbacks e colocou o Brock Purdy na 25ª posição.
Aí ele tem os critérios dele lá, né? Precisão, habilidade de não sei o que lá, comando do time, liderança, tem uns critérios subjetivos. Deixou o Brock Purdy na 25ª posição. Muita gente que estava com o pé atrás, até no começo dessa temporada, já deu o braço a torcer, que realmente o moleque é bola. Tá jogando bola, e hoje ele é sim candidato, um dos candidatos ao MVP. Por quê? A gente sabe que o MVP é sempre um quarterback dos times que são campeões de cada conferência. Dificilmente vai mudar isso. Já tem muito tempo que é assim. Os 49ers têm chance de serem campeões da NFC e de ir ao Super Bowl. Né? Por enquanto só faz frente os Eagles. Então, se fosse os Eagles, seria justo o Jalen Hurts MVP. Se for os 49ers, o Brock Purdy. Por quê? Porque o Mahomes ainda tá naquele começo de temporada dele tradicional, né? Vai, não vai. O Tua arrebenta num jogo, no outro ele dá uma esfriada, no outro arrebenta de novo, no outro dá uma esfriada. E o Brock Purdy tá lá. 2 passes, 3 passes pra touchdown, todo jogo, mais de 70% de precisão nos passes e tal. Quem vocês acham que é o Brock Purdy? Mesmo depois de todo esse registro, de 13 vitórias, de nunca ter perdido um jogo que ele disputou inteiro. Ele é realmente um quarterback de sistema ou ele é um digno candidato a MVP e que a gente não entende mais o que ele precisa fazer para ganhar o respeito da NFL no geral? O meu respeito ele já tem. A única dúvida para mim do Brock Purdy entrando nessa temporada foi a lesão mesmo que ele teve, que é aquela de arremessador, né? Que de arremessador de beisebol geralmente tem, que interfere um pouquinho na mecânica do quarterback. Mas entrou normalmente, não parece ter afetado muito a dinâmica dele em campo, e é claro que ele é uma soma do esquema que ele está inserido com o talento que ele tem, e quase todo quarterback vai funcionar assim. Aí vai do tanto de talento que ele tem que colocar a cada jogada. O que eu quero ver mais do Brock Purdy, e isso vai surgir quando a temporada funilar, nos momentos decisivos, super pressionado por times que estão brigando com o 49ers pelas primeiras posições. Isso acontece geralmente nas últimas rodadas da temporada regular e nos playoffs. Como que ele vai reagir nos momentos decisivos, uma terceira para 15, uma segunda que ele vai tirar do bolso um passe mais longo, e isso vai surgir na carreira dele com o tempo. As provas que ele já teve, né, as que vieram até agora nesses jogos que ele comandou o 49ers, ele foi muito bem. Ele fez opções seguras, acabou gerenciando as pressões de maneira muito madura, até para um quarterback que só tem pouco tempo de liga, e acho que ele realmente é um contender se o 49ers chegar nas finais, que é o que é a tendência de ser. Ele é um competidor para MVP. O problema de você associar a posição que o cara foi draftado ao desempenho dele na NFL é o problema inverso da posição quando você drafta o cara muito no alto, né, um quarterback que foi draftado na primeira posição, por exemplo, como o Tua, e esperar que ele vai ter esse mesmo desempenho de first pick na NFL. Uma coisa, outra coisa. O Magal tá enjoado de falar isso aqui. College é um negócio e NFL é outro. O desempenho dele no college até aqui pode fazer jus a um draft alto, mas depois entrou na NFL, é outro jogo, meu querido. O jogo é mais rápido, o jogo é mais dinâmico, e aí às vezes no college isso faz diferença para baixo, né, pro jogador jogar menos. E aí quando ele chega na NFL, ele encaixa o jogo dele. E num time como o 49ers bem azeitado, tenho certeza que o Brock Purdy pode ter um ambiente para florescer. E é isso que ele está fazendo. Chicas, tem uma frase que eu gosto muito de uns estatísticos que eu acompanho, que eles falam assim: desconfie de 5% das estatísticas e de 95% dos estatísticos. Esses números que eles usaram aí para fazer ranking, você pode fazer uma conjugação de números para falar basicamente o que você quiser. A verdade é essa. Se essa conjugação de números está botando o Brock Purdy tão baixo, claramente tem uma agenda aí por trás. Ou essa agenda é engajamento, é da discussão, é da falatório, não sei o quê, ou essa agenda é tentar proteger o fato que aqui no NFL, etc., a gente escancara, porque nós somos teoria da conspiração e nós não temos medo da verdade, que ninguém sabe
o que acontece entre o college e a NFL. E os caras não querem admitir que todo esse papinho de combine, scouting, análise, people analytics e não sei o que, inteligência artificial, no final das contas é uma grande jogação de moeda. Porque o cara que é o irrelevante está voando e a gente sentou o pau aqui em vários QBs que foram segundo pick, terceiro pick, no draft, que eram cotados para serem grandes jogadores. Alô, Bryce Young. Então, assim, Bryce Young, outro. Então, sinceramente, é óbvio que o Purdy joga bola. Essa conversa de, mas é porque o sistema do Shanahan... Beleza, o Jimmy Garoppolo também estava lá no sistema do Shanahan. E a gente viu o Jimmy Garoppolo peidar mais na farofa do que o Brock Purdy. Então, pode até ser inclusive no mesmo uma questão ano, de sistema. Garoppolo e Trey Lance peidaram mais na farofa do que o próprio Brock Purdy quando assumiu. Então, no mínimo, ele faz um encaixe melhor no sistema do Shanahan e no final das contas ele ganha. Aí o que eu pergunto para todo mundo que botou o cara lá em 23º é, beleza, tu não queria ter ele no teu time, não? Tu não queria ter essa constância aí? Tudo bem que o resto das armas do 49ers também ajuda, mas isso é ponto da gestão do 49ers, isso é ponto da comissão técnica. Então, para mim, esses rankingzinhos aí, isso é engajamento Magal, mas ou é coisa encomendada? A estranheza foi justamente por isso, porque o The Ringer não é um site afeito a esse tipo de post caça-clique, entendeu? O cara meio que justifica ali quem tá na frente. Mas aí, vou só comentar aqui o que o Desson postou no nosso chat. O Brock Purdy praticamente não erra, sendo segundo anista. Vai ficar no top 5 no fim da temporada, mas MVP eu vou de Hurts. Então o Desson prefere o Hurts como candidato a MVP, mas ele toca num ponto muito importante. O Brock Purdy erra muito pouco. E aí, até numa entrevista que ele deu pro Peter King depois do jogo contra os Cowboys no domingo, o pouco que ele erra, ele fica remoendo. Ele fica remoendo para não errar de novo. Então isso já deixa ele na frente da maioria dos quarterbacks. Agora, quando você questiona se quem colocou ele em 25º trocaria, eu abri a lista aqui só pra gente fazer um exercício. Vamos lá. Eu acho que no top 10, não sei se a gente trocaria pra alguém. Então vamos lá. A lista tá, primeiro, Patrick Mahomes, beleza. Josh Allen, ok, tá na frente. Terceiro, Justin Herbert, beleza. Lamar Jackson, quarto, ok. Trevor Lawrence, quinto, concordo. Matthew Stafford em sexto, hoje, já começa a gerar uma dúvida. Se você ligar pro McVay, ele troca, hein? Não sei, mas o Matthew Stafford realmente, talento de braço, dá pra dizer que é bem melhor que o Brock Purdy. Mas hoje, no seu time, quem que você escolheria pra rodar o seu ataque? Talvez começa a dar uma dúvida aí. 7, Dak Prescott. Aí você já começa assim, pô. Aí tem o Pix do Jerry Jones. Aí deu um bico da lista da 7ª posição. E aí, você não precisa nem ir muito longe, porque o 8º vem o Gene Smith. Eu acho que dá pra discutir Gene Smith. Eu não acho que seja muito favorável ao Purdy, apesar de eu preferir o Purdy. Aí, 9º e 10º vem Tua e Jalen Hurts, que deviam estar lá mais em cima. Por que eles estão no 10º? Aí tudo bem. Ele coloca o Tom Brady em 11º sem jogar, tá? Mas aí pelos critérios subjetivos ele coloca o Tom Brady. Coloca Kyler Murray machucado em 12º. Aí vem. Aí olha a sequência. Só se for no código. Olha a sequência. O Kyler Murray não gosta nem de jogar, gente. Agora eu vou descer a sequência até o Purdy. Do 13º em diante. Kirk Cousins, Jared Goff, Joe Burrow em 15º, Russell Wilson, Ryan Tannehill, Daniel Jones, Derek Carr, Mac Jones, CJ Stroud, Deshaun Watson, Jordan Love e Anthony Richardson. Então, de todos esses que eu falei aqui por último, eu acho que eu só prefiro o Joe Burrow. Jared Goff, que acho que dá lá em cima, né? Mas hoje eu prefiro o Purdy que Kirk Cousins, Kyler Murray. Então, assim, por mais que o The Ringer não seja afeito a esse tipo de caça-clique, eu tô com o Magal. Eu acho que quando você vai enumerando a lista é muito esquisito. Você vê o Purdy tão embaixo. E esse Dak Prescott lá em cima, cara. Ticas. E vamos ser honestos aqui, Ticas. Dependendo do valor, eu também falaria que na NFL etc. é uma lista com Dak Prescott lá em cima. Vamos combinar aqui. O Purdy não é o novo Tom Brady, mas também não é o 25º melhor. Pode colocar ele ali no top 10, top 12, que eu acho que tá de bom tamanho para todo mundo. Magal, aproveitando a sua volta, que o pessoal já fez pipoca, você não estava aqui para comentar na semana passada o Brian Daboll jogando o tablet praticamente na cara do Daniel Jones na sideline do Monday Night Football contra o Seahawks.
Aí depois do jogo, o Evan Neal, que é provavelmente o jogador mais vaiado, ele é OL dos Giants, é o jogador mais vaiado, e olha que tem vaia para distribuir ali. E ele consegue ser o mais vaiado do time inteiro. Ele disse que não ligava muito para as vaias desses chapeiros, viradores de hambúrguer, de salsicha aí. Esses caras que trabalham na chapa, ele não tá nem aí, não. Essa foi a desculpa que ele deu sobre como lida com as vaias. E para completar no domingo, Saquon Barkley, que não estava ativo pro jogo contra os Dolphins, ficou batendo boca com o torcedor na sideline, porque o torcedor estava xingando o Daniel Jones. Aí o Saquon Barkley foi lá e defendeu o seu meninão Daniel Jones. O vestiário implodiu de vez ou ainda não? Não. Vamos separar por partes aí. Primeiro, o Daboll tem direito de ficar puto e jogar tablet. Belichick jogou tablet, Tom Brady jogou tablet, todo mundo jogou tablet. Eu prefiro que o cara jogue o tablet e escancare ali a emoção dele do que ficar aquela coisa meio blasé de não, o cara tá fazendo merda uma atrás da outra e ele ali, não sei o quê. O Daboll pode ter passado do ponto? Até pode, porque vamos combinar o seguinte aqui. Quando o seu quarterback tá tomando 10, 11 sacks por jogo, é meio complicado você botar a culpa nele. Porque, como já dizia o grande Falcão, arquiteto e músico, quem tem cu tem medo. E, cara, quando você está sendo sacado 10, 11 vezes por jogo, você vai ter medo. Então, tá bom, pra mim tá tranquilo. Eu vou pular esse rapaz que você falou aí, porque você cometeu um equívoco na pauta, Ticas. Você falou que ele é um OL, ele não é um OL. Ele é DL? Não, ele é uma pessoa que um ser humano, um bípede que foi colocado para jogar de OL, mas ele não é um OL. Já tava demitindo o pauteiro aqui, rapaz. Ele não é um OL, tá? Teve esse pequeno equívoco aí, tá? Houve um equívoco. Falei que não vou falar dele, mas eu vou tocar nesse ponto. Sobre o Saquon Barkley, diz que ele estava brigando com o torcedor porque o torcedor estava atacando o Daniel Jones logo depois que ele lesionou o pescoço. E parece que ele falou com uma parada assim meio fora do tom. Eu entendo, mas o jogador profissional não pode ficar ouvindo papinho de torcida. A gente já sabe aqui, desde a torcida do glorioso Sport Recife, onde o clássico torcedor estava xingando o outro de reserva de magrão, mandando o cara cortar o cabelo. O jogador, aí eu digo assim, se o jogador do esporte consegue ignorar o cara que está chamando ele de reserva de magrão, o Saquon Barkley tem que ignorar o nova-iorquino que está lá falando bobagem sobre o Daniel Jones. Mas, se de fato ele foi defender o Daniel Jones, obviamente eu estou com ele, porque a defesa do meninão aqui está sempre no coração. Não vou falar sobre esse senhor, sobre esse falsário, né, que conseguiu esse emprego aí, mas vou trazer uma boa notícia para o torcedor do Giants. O La'el Collins, que saiu dos Bengals, também rompeu o ligamento do joelho que nem eu, ele, antes de dar o tempo de retornar, ele já foi liberado pelos Bengals. Ele foi fazer um teste lá nos Jets e hoje, terça-feira, ele estava lá nos Giants. Se trouxer o La'el Collins, aí eu já acho que você já bota um pé na bunda aí desse impersonator aí, né, desse falsário, e traz um cara que pelo menos é experiente. Pode não estar com o joelho em 100%, mas é um cara experiente. Então, eu não vou comentar desse falsário, mas eu vou aqui fazer minhas orações pro La'el Collins vir pro Giants, porque a gente precisa de gente experiente na OL. Eu vou comentar tudo numa tacada só. O Saquon Barkley tá certo em defender o Daniel Jones, porque a OL dele não tá defendendo e devia ter falado com o torcedor, não, vai xingar o Evan Neal, pô, não xinga o Daniel Jones, não, a culpa é do outro ali, ó, desse aqui. Cara, sinceramente, eu acho que sem envolver o meu time, sem nada relacionado ao meu time, foi a vez que eu fiquei mais bravo com alguma declaração de um jogador que eu não tenho nada a ver com ele, desde coletiva dando desculpas farrapado de Sean Watson lá atrás. Porque não tem nada mais ridículo, nada mais absurdo de você jogar essa bolinha que ele tá jogando, que é nada. Se ele fosse um ídolo, se ele fosse o Eli Manning, ele não poderia usar esse argumento. Ele sendo um merda que ele é, ele criticar a torcida que tá vaiando, porque é a galera que trabalha em lanchonete de chapeiro, meu irmão, esse classismo, esse cara só tem o dinheiro que ele tem, só tem um contrato de $milhões, porque tem essa galera trabalhando ali, suando na chapa pra poder juntar dinheiro e lá vaiar ele. Né?
Porque no futuro não vai ter. Não vai ter, jogando essa bola não vai ter. E vai estar, de repente, lá na chapa do lado. Entendeu? E aí eu quero ver. E isso não é demérito pra ninguém. Onde você trabalha não te tira o direito de pagar o seu ingresso e de xingar quem você quiser. Cara, esse é o tipo de argumento que eu acho mais podre que existe. Eu não ficava puto desde coletivo de Sean Watson. Então, tomara que a torcida faça da vida desse cidadão um inferno se já não está fazendo. Se fosse só dentro de campo, ele já merecia. Porque é um bosta. Agora, ter coragem de falar um negócio desse, aí depois dar a desculpinha padrão, tomara que se exploda, bicho. Tomara que ele não tenha paz, que ele não consiga entrar no restaurante e pedir um hambúrguer nunca mais na vida dele. Aí já não vai, né? É a hora da NFL funcionar como empresa. Ela não é uma empresa, é uma liga. Então, o show tem que chegar depois do jogo desse e falar assim, demite. Paga a multa de contrato, demite. Eu não quero mais esse cara no CT. Acabou. Pronto. Entendeu? Nessa hora que é pra ser tipo empresa, os caras não são. Não, ele pediu desculpa, tá tudo certo. Tá tudo certo escambau. O cara não tá jogando bola nenhuma e ainda tá falando borracha. Então, demite. Passa no RH, manda embora, paga a multa de contrato, vida que segue. Outro time que quiser esse vagabundo aí que leve. Não levaram o Eric Flowers? Leva ele também, não. Vai junto. Confesso que eu que não tenho nada a ver com o time, fico com vontade de ficar indo no Twitter e no Instagram do cara só pra xingar. Mas aí eu tenho mais o que fazer, eu não cheguei a esse ponto, não. Pelo menos aqui vocês me ajudam a ter um espaço pra desabafar. Eu fiquei revoltado quando eu li isso, cara. E tem, aí eu não vou lembrar agora o nome do cara, tem um radialista que cobre os Giants de Nova York, comentando isso. Você tem que ver. Você ouvindo, você consegue imaginar a veia saltada na testa e no pescoço do cara, falando do Evan Neal. Sei que, se eu achar o clipe, depois eu vou postar em algum lugar, porque é uma aula que o radialista dá. Eu me identifiquei com a revolta do cara. Maravilhoso, maravilhoso. 3 minutos de esculacho, uma de esculacho bem dada. Aquele esculacho, né? Não é esse desabafo que eu dei aqui, não. Aquele esculacho classe A mesmo. Tá? Se eu achar... O seu esculacho foi muito bom também. Se eu achar, eu vou postar. Obrigado. O Caio Vinícius diz que o Dable tampando os tablets é uma estratégia para ajudar a Microsoft a saber da durabilidade dos equipamentos, já que são fornecedores oficiais ali. Concordamos, faz sentido. Realmente sempre tem um, né? Agora a última treta é a ser fresquinha do Monday Night Football. O veteranaço Marcus Pires aplicou o chamado Horse Collar Tackle, aquele tackle pelo colarinho, que é proibido, no wide receiver dos Packers, o Christian Watson, que estava ali na beiradinha da end zone, quase na linha de 10 jardas, quase chegando à terra prometida. E aí, o Marcus Pires tomou a falta, conseguiu evitar o touchdown, a defesa conseguiu parar o ataque dos Packers e os Packers saíram só com um field goal. Então, na coletiva pós-jogo, o Josh McDaniels elogiou a jogada e disse que o Peters tomou a melhor decisão, pensando no resultado melhor para o seu time. Trocou a falta pelo touchdown, mesmo que essa falta seja colocando em risco, né, uma lesão séria o adversário. Aí entrou toda essa discussão entre a diferença entre o que é ilegal e o que é imoral. Se a moda pega, eu acho que já a gente vai ver todo jogador que estiver ali naquela hora que ele acha que não dá mais pro tackle, ele colocando a mão e se quebrar o pescoço, quebrou, não tem problema, né? Vocês acham, vocês que têm experiência dentro de campo, vocês acham que isso é um exagero meu? Ou realmente é uma possibilidade? Se tá na regra e ele usou da prerrogativa da regra, não é ele que tem que se preocupar com segurança do adversário, tem que se preocupar em segurar a pontuação mesmo. Vocês que têm experiência dentro de campo, como que vocês enxergaram não só a falta, mas a declaração do Josh McDaniels elogiando a falta que coloca em risco direto o adversário, o tackle pelo colarinho? O Josh McDaniels é uma pessoa ruim, né? Eu até costumo brincar que o McDaniel bom é o McDaniel do o Nerdola. É o Nerdola. Mas falando um pouquinho especificamente do tackle, quem chegou para dar aquele horse collar consegue fazer um tackle pela cintura, consegue abraçar o jogador, ou até mesmo num lance de finesse, né? E aliás, esses jogadores são excepcionais na NFL, dá um tackle francês, que é aquele toquinho no calcanhar do maluco para ele cair. Quando ele faz a opção de agarrar a jersey para poder puxar para baixo, e o lance ele é muito claro de que o Pires está inteiro na jogada. Não é que ele está atrás, correndo atrás e tentando se recuperar na jogada. Por isso que é importante a opinião de vocês, por quê? Eu nunca joguei futebol americano na minha vida.
A nossa referência é toda só de assistir. Eu fiquei com a impressão, a gente estava discutindo isso aqui antes de começar a gravar, né, Wallace? Assistindo o vídeo junto e comentando. Eu pedindo a sua opinião. A minha impressão era de que ele conseguiria fazer o tackle normal. Mas eu não quis também chegar mandando essa, sem ouvir vocês. Por quê? Porque às vezes você ia virar e falar assim, não, naquela velocidade ali não tinha outra opção. Então você afirma categoricamente que tinha. Ele optou em fazer o tackle pelo colarinho. Ele optou por puxar a jersey do atacante, né, que era o Watson, né, nessa jogada, e colocar em risco o colega de profissão. Eu vou te dar um exemplo, e até falei isso aqui antes, de um cara que podia ter feito um Ross Collar, que estaria dentro do lance dele, dentro do jogo dele. Quando o Budda Baker intercepta o Geno Smith, ou era o Russell Wilson ainda, eu não lembro. O DK Metcalf sai correndo atrás dele. Era o Russell Wilson. Né? Era o Russell Wilson, né? O Wilson lança a interceptação, o Budda Baker vem quase do final da secundária do Cardinals e vai correndo pela lateral. O DK Metcalf sai de onde ele estava da outra lateral para poder tentar se recuperar atrás dele. Ali, o Metcalf, pela sua envergadura, podia ter pulado no pescoço dele e puxado. Porque ali você vai puxar qualquer coisa que você alcançar, porque o cara está na sua frente e é um cara rápido. O Metcalf chega mais inteiro nessa jogada, ele é maior do que o Budda Baker e ele escorrega a mão e dá o tackle por baixo do Budda Baker, derruba ele, evita o touchdown também, e numa jogada muito mais veloz e muito diferente dessa do Pires. O Pires opta mesmo por colocar o colega em risco. Então é essa diferença que tem que ser. E aí, quando você escuta a coletiva do McDaniels, você entende por que um tackle desse está acontecendo. A cultura veio de cima. O seu treinador, ele manda você sentar o cacete mesmo daquele jeito e, se puder, machucar o oponente. E aí entram algumas coisas aí na franquia do Las Vegas que consegue conceber o cenário do que acontece por lá. Então, é realmente muito difícil você ver isso acontecer intencionalmente e não colocar a culpa numa cultura do time em si, né? Agora, que ele optou por fazer o Ross Collar, optou. Direto e reto, Ticas, você não pode colocar outro cara em risco por causa da sua incompetência. Você tinha que ter chegado na jogada. Você não chegou. Você não tem direito de colocar o cara em risco porque você não cumpriu o seu papel. Cumpra o seu papel, ué. Simplesmente cumpra o seu papel. Apesar de ser um jogo profissional e você legalmente, vamos dizer assim, né, você tem um contrato ali que você tem que tentar fazer o máximo possível, só que tem uma coisa que é acima do contrato, que é o nível humano, né, cara? É um outro profissional que tá ali, é um outro cara que sonhou a vida inteira para estar ali, é um outro cara que tem ali o seu ganha-pão. Numa dessa aí, você lesiona o cara de uma forma que você não só encerra a carreira do cara, mas você modifica a vida dele em termos de qualidade de vida para sempre, entendeu? Então, você não tem esse direito. E como o Alice falou, se vem de cima, cara, você já sabe que é uma parada cultural, então já está errado desde lá. Mais uma situação em que o GM ou o dono do time deveria ter entrado e falado assim, errou o jogador, errou meu head coach também. Mas não vai, né? Nosso Carlos Miller diz que o Josh McDaniels é um treinador sujo e a nossa Érica diz que ficou possessa. Então você imagina, você tá torcendo pro time, seu recebedor tá correndo livrinho e aí você vê o defensor chegando, de repente, teco no colarinho, a falta é aplicada, você sai só com um field goal. Então realmente dependente do risco de lesão, pensando só esportivamente, é para você ficar possesso mesmo, né? Nada mais do que justo. Agora vamos observar se esse debate vai fazer com que a NFL se mexa para agir de forma diferente na aplicação da falta. É uma falta que normalmente é para 15 jardas e primeira descida automática. No caso de você estar ali no final do campo, como foi o caso do Marcus Pires no Christian Watson, vai ser metade da distância para o gol. Beleza, conseguir a parada. Vai entrar, se começar a acontecer com frequência em outras situações parecidas, vai entrar a ejeção do jogador. Vai entrar, de repente, quando for situação clara de último jogador na linha, de repente um safety, 2 pontos garantidos, mais a primeira descida. Por quê? Coloca na linha de 1 jarda, né? Mas aí não adianta só na minha, porque aí a parada da defesa com o ataque ainda vai privilegiar o infrator. Teria que ser assim,
o safety mais um touchdown, porque em vez de 7 ou 8, ele poderia pontuar até 10. Os 2 pontos do safety, entendeu? Alguma coisa assim. No nosso futebol da bola redonda não tem o lance claro de gol, que aí o jogador toma a punição dupla, aí é o pênalti mais expulsão, então foi fora da área, mas aí era chance clara de gol, ele vai ser expulso. Tem que ter uma outra punição. Só a falta de 15 jardas ou de metade da distância pro gol, pode ser que a galera tope o risco de machucar o coleguinha para não tomar o ponto. Vamos ver se esse debate vai para frente. E, o Bruno Real faz uma pergunta muito importante, já notificou aqui, Bruno. Temos um novo apoiador, Bruno Real, na área. Eu não sei, tá aberto para torcedores dos Patriots? O NFL de certa diretoria? A gente não combinou isso no nosso conselho. Para esse sempre vai estar, e esse, aliás, vão ser longos anos no NFL de diretoria, sabe? Porque agora, a gente tem experiência de apoio, de acolhimento. Isso que eu ia falar. Vem pro ombrinho do papai que nós vamos te ensinar como é que torce para time ruim. É isso aí. Então seja muito bem-vindo, e lá na Apoia-se a gente não tem acesso direto ao seu número pra gente adicionar no grupo. Então a gente precisa que você encaminhe ou no direct do Instagram, ou no NFL, etc, podcast@gmail.com, dá seus pulos aí, qualquer lugar serve, você manda o seu número de telefone e você já será incluído e receberá as ótimas vindas desse grupo maravilhoso, NFL de Diretoria. Muito obrigado pela moral, e lá a gente vai se falando. Porque agora a gente tem que encerrar essa bodega com o nosso glorioso TD ou Fumble. Acertou a miserável. Com um salário previsto de $870 mil para 2023, em entrevista ao programa Today, o Brock Purdy disse que fora dos campos leva uma vida simples, que ele ainda divide apartamento em São Francisco com um OL do próprio 49ers, e ainda dirige um Toyota Sequoia, que é uma SUV bacana, mas não tá longe de ser o Lamborghini aí que os outros quarterbacks gostam de. É uma Meriva. É uma SUV aí, meio uma minivan, exatamente. Ele não falou o ano, mas mesmo se for zerada, é 60 e pouco, $70 mil aí no máximo, né? Esses 2 milhões de Lamborghini, não. Então, candidato a MVP e mão de vaca. É TD ou Fumble? Olha, é TD, sabe por quê? Ele já teve quase que parar no SUS. E lá nos Estados Unidos não tem SUS para poder operar. Então, ele já teve despesas médicas, né? Que foram bancadas pelo time, obviamente, mas ele viu lá como é que é caro se machucar nos Estados Unidos. Então, ele já previu aí que até ele fazer um pé de meia, ele não pode se dar a luxos que as pessoas aí, por exemplo, no nosso futebol da bola redonda, já se deram e ficaram morando em carro para poder, não, porque tinham perdido o apartamento, o salário aí, para poder sobreviver. Então, é um TDzaço e, como diz aí um comentarista da grande rede, tem que tomar cuidado, porque lá em São Francisco eles estão roubando carro direto. Toda vez que o jogo é em São Francisco. Para mim é TD também, dicas, porque o cara é melhor ele ser austero agora e garantir a aposentadoria dele, do que ficar agora gastação. E vamos lembrar sempre do primeira cena do primeiro episódio do Ballers. O grande The Rock fala: se você vai usar, dirigir ou usufruir, alugue e não compre. Lembrando que Ballers está disponível na Netflix. Se você não ouviu, quando a gente deu o recado aqui, quem não viu, era exclusivo de HBO Max. Ainda dá para você ver reconhecendo alguns jogadores, né? Mas uns 2 anos você não vai reconhecer mais ninguém que aparece lá. Terrell Suggs, Vitor Cruz, Odell, é uma festa. Essa série é uma festa. Eu tô completamente Brock Purizado. TDzaço. Esse moleque, além de tudo, além de todo o debate sobre o talento dele. Vira essa boca pra lá. Você já zicou o Jets, gente. É verdade. Essa temporada você já cumpriu uma missão. Mas agora é a zica reversa, porque lembra que eu apostei no Sandarnold de comeback player? Achei que ele não ia ter o cotovelinho bom pra jogar, mas ele me provou errado, tá jogando, tá levando a vida simples. Cara, você dividir a casa com OL deve ser o melhor dos mundos. Eu sou contra dividir apartamentos, minhas experiências não foram lá muito boas. República, né? Falta um pouquinho de privacidade, tem aquelas coisas tudo. Mas com OL, você imagina, deve ter uma comida no fogão o tempo inteiro. Toda hora deve estar saindo um rango maneiro, ou um delivery maneiro pra você filar. Você sai de casa, tem alguém para receber sua encomenda que você pediu na Amazon ali, entendeu? Você não precisa mandar de volta pro entregador, ele assina para você. Pô,
dirige o mesmo carro. TDzaço, tô brockpurizado total. O moleque parece que, além de tudo, além de jogar bola, parece que é um moleque maneiro. TD pro Brock Purdy. Com o jogo de Londres marcado para começar às 9h30 da manhã, no horário local, ou seja, no período que é tradicional para a realização de missas e cultos nos Estados Unidos, as igrejas luteranas de St. John e St. Paul, ou melhor, de São João e São Paulo, lá em Buffalo, decidiram alterar os seus cronogramas no último domingo. A primeira saiu de dentro do templo e adiantou o culto para as 8h30 no estacionamento, onde depois da reza assistiriam juntos ao jogo com direito a goró liberado. Já a segunda foi mais prática e, além de também adiantar o início da reunião para as 8h30, decidiu organizar o culto direto num bar próximo, que na sequência também ia transmitir o jogo. Então, Deus, Bills e Birita, é TD ou fumble? Aí, Ticas, eu vou dar o TD com duas passagens bíblicas. A primeira é Isaías 25:6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos bem purificados. E Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, TDzaço está certíssimo. Chama o Cid Moreira, que eu tô on fire. TDzaço, e eu vou lembrar que se Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, quem sou eu para poder não misturar religião e birita, meus queridos? TDzaço, né? Eu, meio ateu, meio agnóstico, sei lá, meio o quê, eu me converteria com um pastor desse aí, ó. Chega aí, faz oração, depois já estoura o keg aí, o prefeito lá autorizou, porque só pode vender birita, né, álcool a partir de sei lá que horário. O prefeito baixou uma lei lá para poder vender cedo, abriu o boteco, teve culto, teve tudo. Como que você não dá TD? A Bills Mafia é diferente, a gente fica fazendo zoeira deles quebrando mesa, dos memes da torcida, mas a Bills Mafia, Buffalo em geral, o jeito que abraça o time é diferente. TDzaço para as igrejas de São Paulo e São John, as luteranas. Ó. Mas é bom porque não tinha mesa, né? Como é no estacionamento, né? No bar, talvez tenha sido um pouco mais arriscado no bar, mas banco de igreja eles não estão acostumados a quebrar. Ó, o nosso Senhor dos Games deu TD para o Brock Purdy e o Carlos Miller disse que eu falei, né? Comentei que deve ser bom dividir apartamento com OL, porque tem sempre o rango saindo. Ele falou, ou a geladeira está permanentemente vazia, porque o cara detona até o pão d'água dele. É verdade, não tem esse outro lado, né? Mas como esses caras dão bem, tem que comer bastante, eu acho que tá mais pra fartura do que pra escassez dividir a República ali com um OL. O iFood deve vir recheado. O iFood vem caprichado. Há 15 anos à frente do Red Zone, o lourão Scott Hanson afirmou que ele já se acostumou tanto a transmitir sozinho, direto e reto, por 7 horas no ar, todo domingo, que durante todo esse tempo ele só precisou usar o banheiro para tirar uma água do joelho apenas uma vez. Profissionalismo ao ponto da bexiga ficar programada. É TD ou fumble? Olha, eu vou dar TD porque eu saio daqui da gravação do NFL, etc., louco para ir ao banheiro, e eu não tenho nem noção de como é que o cara segura 7 horas. Porque, aliás, pode ser até mais, né? Até um pouco mais do que 7 horas. Eu não tenho nem noção. Então o Scott Hanson, que é irmão perdido do Ryan Tannehill, tá coberto de razão, TDzaço, profissional 100%. É por isso que eu vejo o Red Zone no SAP. Não é nem porque eu não gosto da narração em português, não é porque o Scott Hanson merece. Pra mim é fumble, porque isso aí faz mal pra saúde, cara. Não faço não, Scott Hanson. A gente vai entender, cara. Faz a sua pausinha pro pipi aí, que é melhor pra sua saúde. Tá? Só por isso que é fumble, pelo meu cuidado com você. Quando eu ouvi a entrevista, isso ele falou numa entrevista lá pro Pat McAfee, que agora é da ESPN, ele tá entrevistando todo mundo também, né? Todo mundo que ele não conseguia levar pro programa dele quando era só YouTube, agora ele tá lavando a égua. Eu ia dar fumble pelo mesmo motivo do Magal, porque pedra nos rins e, né, outros problemas similares por conta de segurar o xixi, estão aí perigando, né? Mas eu vou dar TD por conta da desculpa que ele deu, eu me identifiquei muito. Ele falou que o maior medo dele se ausentar da transmissão, porque ele conseguiria deixar a narração original em uma das janelas, ele poderia ir lá fazer o xizinho e voltar. Mas ele falou que o pior medo dele é ele se ausentar e perder aquela jogada fantástica do domingo, aquele
highlight memorável, aquela jogada histórica que vai ficar registrada para sempre nos anais da NFL, e ele estava no banheiro e não narrou. Então, por conta desse argumento específico, me pegou. Acho que vale o risco da pedrinha no rim, TD, pro profissionalismo e pela nerdice de um apaixonado pela NFL igual a nós, o Scott Hanson. Historinha rápida aqui. Sabe o gol do Pet, em 2001? Eu não vi ao vivo, eu fui pegar uma cerveja na geladeira. Quando eu escutei a casa explodindo. E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu vi a falta e não achei que ia cobrar direto. Na hora que eu fui pegar a cerveja, quando eu ia voltar, plá! Agora que você falou, me lembrei que a última vez que estivemos juntos no Maracanã, inclusive, primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2017 contra o Cruzeiro, na hora do gol do Flamengo, eu estava providenciando o quê? Cerveja para Vossa Senhoria, que estava com sede no momento. Acabei de lembrar disso. Tô com o Scott Hanson, ó, TD dobrado pro Scott Hanson. Perdi o gol porque fui buscar cerveja para mim e pro Wallace lá no Maraca aí, ó. Peraí que eu vou falar também o meu momento caipira nos Estados Unidos, que eu tava lá assistindo o Super Bowl na ESPN Zone, na Califórnia, vários telões, aquele clássico Super Bowl dos Seahawks e Broncos, e eu tava com muita vontade de fazer xixi e eu não queria ir no banheiro porque eu não queria perder nada. Até que chegou um ponto que ficou insustentável, eu falei, caraca, não tem jeito, eu vou ter que ir no banheiro, que desgraça. Quando eu cheguei no banheiro, na frente de cada mictório tem uma tela pra você não perder o jogo. Eu falei, porra, eu sou muito caipira mesmo, bem feito pra mim. Não precisava, né, aumentar a chance da pedrinha no rim. Ticas, eu tava suando frio, cara. Faço ideia. Já passei por situações parecidas. Senhores, depois desses depoimentos pessoais maravilhosos, agradecemos novamente ao nosso novo apoiador, Bruno Real. Em breve será adicionado lá no NFL, etc. Diretoria. Muito obrigado pela moral. Faça com o Bruno Real, contribua para esse projeto, apoia.se/NFL, etc. Você ainda vai ter companhia para as rodadas, para as manhãs entediantes no trabalho. Você tem companhia praticamente 24 horas por dia lá no nosso grupinho, nosso cafofinho do WhatsApp. Os recados de vocês para a gente se despedir em definitivo. Um beijo pra galera aí e, por favor, se liguem em 2 atropelamentos nessa rodada. Tem Chiefs e Broncos na quinta-feira, às 9h15 da noite. O Broncos, nessa tendência dele de ser atropelado por todo mundo, inclusive pelo Jets. Obviamente o Chiefs vai ter facilidade. E o meu Dolphins vai pegar o Panthers, meu querido. Nós vamos destroçar esse Bryce Young e vem aí mais 70 pontos, se Deus quiser. Todas as orações para o meu New York Giants, por favor, porque nós vamos pegar o Buffalo Bills, provavelmente com Tyrod Taylor. Então, por favor, mensagens de carinho, mensagens de apoio para a minha pessoa. Pode ser até melhor, hein? Com Tyrod Taylor pode ser melhor. Quem sabe? A esperança sempre existe. Semana que vem, a gente volta aqui para conferir o que deu essa semana 6 de NFL. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu!